Irmã, sua pervertida, eu sou sua irmã. O que você está dizendo? Tudo bem, já que é assim, vou aceitar ter um bebê com você. Desde pequena, minha irmã de pais diferentes me via como um futuro marido. Para evitar que outras garotas gostassem de mim, ela escrevia cartas de amor todos os dias, sem se cansar. Até se declarou para mim na frente de toda a escola. E à noite, dormia comigo, usando meias brancas para me distrair. Meus pais, preocupados, tiveram que nos separar, com medo de que no dia seguinte fossemos parar no ortopedista na Alemanha. Mas minha irmã, já acostumada a dormir comigo, começou a chorar alto. No final, ela acabou cedendo. Porém, naquele dia, ela sentiu em mim o cheiro de perfume de outra garota. E ainda por cima, o cheiro de uma mulher mais velha e madura. Lembrando que eu não tinha voltado para casa na noite anterior, ela ficou furiosa na hora. Ela me questionou várias vezes se eu tinha mudado de coração e estava saindo escondido com outras mulheres maduras. Não importava como eu explicasse, ela não queria ouvir. Na verdade, ontem à noite eu só fui trabalhar na floricultura, para dar uma surpresa para ela no aniversário dela, no dia 520. Mas esse segredo ainda não posso contar a ela. Por isso, planejei inventar uma desculpa qualquer. Mas, aos olhos da minha irmã, isso era uma mentira. Ela fingiu estar brava e se trancou no quarto. Na verdade, para não me ver chorando de tristeza. Porque ela não sabia se eu também tinha sentimentos além dos de irmão por ela. Se fosse só uma paixão unilateral, ela não poderia mais ficar grudada em mim como agora, aproveitando minha atenção e carinho. Mas, depois de apenas um dia sem falar comigo, ela já se sentia mal, com o coração parecendo cheio de formigas. Então, no dia seguinte, depois da escola, ela planejou ir até minha sala me procurar. Naquele momento, a sala enorme estava só com nós dois. Por ter ficado acordado a noite toda, eu estava dormindo de cabeça na carteira. Minha irmã, ao lado, me olhava com um sorriso. Se eu pudesse ficar sempre com o meu irmão, poderíamos comer juntos, morar juntos e até fazer aquilo juntos. Toda vez que pensava nisso, o rosto infantil e delicado de Yurou ficava vermelho sem controle. Quando o lado de fora foi escurecendo, Yurou se inclinou levemente, encostou o rostinho na minha orelha e disse baixinho: Iefenfen, acorda. Como não tive reação, ela ficou brava e cruzou os braços. Esse cara não voltou a noite toda, deve ter feito muita coisa errada. Então, pegou um livro e bateu de leve na minha cabeça. Ai, quem me bateu? Virei e vi que era minha irmã. Perguntei surpreso. Yurou, quando você veio para minha sala? Ela me olhou, fingindo estar irritada. Você sabe quanto tempo dormiu? Eu esfreguei a cabeça onde tinha levado a pancada e olhei pela janela. Já está tão tarde? As nuvens no céu já estão escuras. Então, pedi desculpas e perguntei: quanto tempo eu dormi? Ao ouvir isso, Yurou imediatamente fez uma cara de tsundere. Dormiu 3 horas inteiras. 2 horas e meia. Vendo aquela expressão, imaginei que ela tinha vindo para me confrontar sobre eu não ter voltado para casa ontem à noite. Então, peguei minha mochila na hora e corri em direção à porta da sala. Mas parei depois de dar apenas um passo, porque ouvi a voz chorosa da minha irmã atrás de mim. Iefenfen, você vai me abandonar de novo? Eu sou uma garota, se eu for para casa sozinha a essa hora, pode ser muito perigoso. Yurou franziu os lábios, e sua mãozinha, segurando minha gola, apertou ainda mais sem perceber, com medo de que eu fosse embora no segundo seguinte. Vendo que não adiantava ser duro, imediatamente decidi pedir clemência. Yurou, eu sei que errei. Que tal assim? Quando chegar em casa, faço aquela carne assada deliciosa para você. Me perdoa dessa vez, ok, tá bom. Mas isso não é suficiente. Afinal, você me deixou sozinha em casa a noite toda ontem. Então você tem que me compensar bem. Senão, vou contar para o papai e a mamãe que você saiu para farrear ontem à noite. Fiquei surpreso. Essa garotinha ainda queria exagerar? Ela queria que eu enfrentasse uma surra dupla dos pais? Depois de dizer isso, ela puxou minha gola com força e me encarou fixamente. Você pode segurar minha mão? E eu fiquei como se tivesse levado um choque. Se fosse em casa, com ela, tudo bem. Mas agora estávamos na escola. Vendo que eu ficava em silêncio, Yurou fez bico, com uma carinha de quem estava prestes a chorar. Tá bom, eu seguro. Com medo de que ela começasse a chorar a qualquer momento. Aceitei rapidamente. Então, de mãos dadas, caminhamos juntos pelo campus. Mas, assim que saímos do portão, vi o céu cinzento e, sem aviso, começou a chover.
O problema é que só tínhamos um guarda-chuva, e ele não era grande o suficiente para cobrir nós dois. Lembrei que minha irmã sempre foi frágil desde pequena. Se molhasse, com certeza pegaria um resfriado. Enquanto eu hesitava, minha irmã de repente disse: Irmão, você não disse que ia me compensar? Que tal você me carregar nas costas até em casa? Antes que eu pudesse responder, ela pulou diretamente nas minhas costas. Talvez com medo de me perder, minha irmã estava especialmente ativa hoje. Hoje era o dia mais feliz para ela. As coisas ruins de antes já não importavam mais. Pensando nisso, ela instintivamente me abraçou mais forte por trás. Naquele momento, senti o toque nas minhas costas. Embora fosse cheiroso, era liso, sem ponto de apoio. Ao pensar nisso, não consegui evitar um sorriso no canto da boca. Mas esse pequeno gesto foi rapidamente percebido pela minha irmã. Quando chegamos em casa, os dois ainda estavam um pouco molhados da chuva. Para evitar a gripe, todos foram tomar banho. Depois de lavar, fui cozinhar uma panela de carne de porco refogada e também fiz uma sopa. Pensei que a Yurou, sendo frágil e ficando doente com frequência, tomara um pouco de sopa aqueceria o corpo dela. Mas esperei 2 horas e meia lá embaixo, e minha irmã não desceu. Pensando nisso, corri para o quarto dela e vi a Yurou, muito fraca, enrolada na cama como um gato. Apenas um rostinho oval levemente avermelhado aparecia. Ao ver isso, fiquei preocupado. E quando a Yurou me viu, lágrimas brilharam em seus olhos, dizendo que não se sentia bem, com a voz fraca e sem forças. Fui até a mesa ao lado da cama, já acostumado, e tirei uma caixa de remédios para a febre da gaveta. Claramente não era a primeira vez que a Yurou pegava um resfriado. Nem era a primeira vez que eu cuidava dela assim, a garotinha frágil e sem forças dizendo-lhe estou tão mal. Os lábios delicados da Yurou se moveram ligeiramente, seus olhos confusos piscaram para mim. Ela não queria ser sempre cuidada assim por mim. Porque temia que eu me cansasse dela, mas ao mesmo tempo queria que eu cuidasse dela para sempre. O coração de uma garota é cheio de contradições. Com meus cuidados atenciosos, minha irmã logo se recuperou um pouco. Eu também senti sono e acabei dormindo ao lado dela. Pouco depois, ela abriu os olhos ainda sonolentos e ficou olhando fixamente para o meu perfil bonito. Esse olhar durou 2 horas e meia. Porque era a primeira vez desde que ela fez 18 anos que tínhamos um contato tão próximo. Embora eu seja um pouco bonito, não era do tipo que chama a atenção no meio da multidão. Mas aos olhos dela, eu era tão radiante. Yurou não conseguiu evitar, mordendo os lábios rosados. No final, não resistiu e esticou a mãozinha para dar um leve toque em mim. Não vou acordá-lo, né? Nesse momento, Yurou engoliu a saliva nervosamente, o coração batendo forte. A sensação quente tocou a ponta de seus dedos rosados. De repente, o rosto já corado de Yurou ficou vermelho como uma maçã. Seus olhos se arregalaram ainda mais. Os 2 dedos se juntaram levemente, e ela beliscou meu rosto pálido com um movimento minúsculo. Eu, sonhando, senti uma coceira no rosto. Instintivamente, virei a cabeça para frente e logo percebi que tinha pegado algo macio e quente. Era a mão da minha irmã. Mas a Yurou ainda estava sonhando acordada quando, de repente, sua mão não pôde ser puxada de volta. Ferramenta! Levantei a cabeça e olhei para o que tinha segurado. Fiquei atônito. Não é que essa garotinha estava me provocando enquanto eu dormia. Quando estava prestes a repreendê-la, fui interrompido por uma voz suave de menina. Você está me machucando. Quanto tempo vai ficar deitado? Essa inversão de papéis me deixou confuso, mas mesmo assim pedi desculpas enquanto soltava a mão. Mas assim que soltei a mão da Yurou, ela fez bico, um pouco chateada. Esse bobo. Se mandou soltar, você solta? Não podia ser mais firme? Mas ela não conseguia dizer isso em voz alta. Afinal, aos olhos do irmão, ela sempre era anjinha pura. Como uma anjinha poderia dizer algo assim? Ela só conseguia sentir pena do irmão. Naquele momento, a expressão fofa e ao mesmo tempo magoada de Yurou parecia que eu realmente tinha maltratado. Tudo bem. Foi coisa da minha cabeça. Desculpa. Da próxima vez presta mais atenção. Não aperte tão forte, senão dói muito. Depois de dizer isso, Yurou franziu levemente as sobrancelhas. Ela esticou um pouco a cabeça, mostrando a mãozinha fina e levemente avermelhada, balançando-a na minha frente. Entendi. Não consegui evitar um sorriso e me preparei para descer e fazer o café da manhã. Mas minha irmã, vendo que eu ia sair de novo, perguntou ansiosa, Irmão, onde você vai? Ela estava preocupada se eu estava bravo.
Enquanto Yurou se perdia em pensamentos, eu me virei de repente, com um sorriso, voltei para perto dela. Ao ver isso, Yurou instintivamente colocou as mãos na frente do peito, olhando desconfiada. O que você vai fazer? Eu sou uma doente agora, fraca, um empurrão e caio. Entendeu? Yurou fingiu firmeza, segurando firme seu cobertorzinho, os olhos cheios de expectativa me olhando. Eu me senti um pouco sem graça. Esse gesto de segurar o cobertor é totalmente desnecessário, sabia? Se eu realmente tivesse mais intenções, teria feito algo ontem à noite. Já cuidei de você por tantos anos, você não sabe que tipo de pessoa eu sou. Além do mais, não tenho nenhum interesse em você. Antes que eu terminasse, minha irmã me interrompeu. Porque ela acabou de ver meu olhar piscar de repente. E Efenfen, o que você quer dizer? Você ia dizer que não tem interesse em aeroporto, não é? Sabia que você tem preconceito contra mim. Seu malvado, só sabe me provocar. Dito isso, ela pegou o coelho de pelúcia ao lado e jogou em mim. Engano, eu só achei que a mão da Yurou, segurando o cobertor, era tão fofinha, parecia bonitinha. Olhei um pouco, e daí? Vendo os olhos vermelhos da minha irmã, senti que algo estava errado. Eu nunca suporto ver Yurou chorar. Desde pequena, quando Yurou chora, são 2 horas e meia. Toda vez eu tenho que consolá-la por um bom tempo. E ainda comprar lanches para acalmá-la. Não fique brava. O irmão vai fazer café da manhã para você. Você deve estar com muita fome, já que não comeu a noite toda. Ao ouvir isso, minha irmã respondeu docemente. Quando eu estava prestes a sair do quarto, Yurou murmurou, obrigada, irmão. Mas a voz dela era muito baixa. Não ouvi claramente o que ela murmurou. O que você disse? Obrigada, Efenfen. Eu balancei a cabeça levemente. De nada. E da próxima vez, me chame de irmão. Ao ouvir isso, Yurou ficou instantaneamente insatisfeita. Ainda quer tirar vantagem de mim? Não quero. Assim que ela falou, outro bicho de pelúcia foi jogado na minha direção. Desde que me mudei para a casa dos Jie, sempre cuidei dessa garota mimada. Não é como se eu fosse um irmão para ela? Ter uma irmãzinha adorável. Na verdade, eu até gosto disso. Só que essa irmã é uma tsundere e não muito pegajosa. Depois que saí, Yurou se enfiou de novo nas cobertas, com o rostinho corado afundado na almofada fofa. Seus lábios se moveram levemente, e saiu um obrigada, irmão. Depois do café da manhã, Yurou finalmente fez a pergunta que a incomodava. Anteontem, por que você voltou tão tarde? Seu olhar fixo nos meus olhos, tentando desesperadamente encontrar uma resposta. Eu estava fazendo um trabalho de meio período. Ao ouvir isso, a expressão de Yurou esfriou instantaneamente. Mentira. Naquele dia, eu senti claramente cheiro de menina em você. Ah, droga. Deu tudo errado. Já não sou suficiente para você? Trabalho de meio período, é. Então me explica por que você tem cheiro de outra garota no corpo. Eu só estava ajudando alguém com a lição de casa. Yurou ficou incrédula. Ajudando com lição de casa? Mas suas notas são piores que as minhas. Você mente sem nem preparar o roteiro. Não estou mentindo. O rosto de Yurou ficou ainda mais feio. Ela queria estender as mãozinhas para me agarrar e me bater no peito. Para que eu soubesse como era terrível deixar uma linda garota em casa e sair para um encontro com outra mulher. Ela puxou a gola da minha camisa, e de repente a distância entre nós ficou muito menor. Nossos aromas únicos se chocavam, nossos narizes inalavam o perfume um do outro. Isso me fez engolir em seco. Agora só queria aumentar a distância entre nós. Mas ela estava perto demais, e o corpo de Yurou era frágil demais para eu empurrar. Então levantei as mãos, sem saber onde colocá-las. Só pude recuar, dizendo sem jeito, Yurou, você pode soltar minha camisa primeiro? Cada vez que respiro, sinto sua respiração entrando em mim, me deixando muito irritado. Yurou soltou a mão, e seu rostinho escureceu instantaneamente. Grande mentiroso! Mentiroso! Muito magoada, Yurou pisou com seus pezinhos branquinhos e voltou para a cama. Ela sentou na cama, abraçando as pernas clarinhas com os braços pálidos. Seu rosto estava cheio de tristeza. Depois de chorar um pouco, Yurou levantou a cabecinha do colo. Olhou para a porta. Ele não veio me consolar. Será que ele mudou de coração? Nesse momento, eu estava lavando as roupas de Yurou. Quando fui lavar as peças íntimas, vi que a calcinha dela tinha vestígios de que a visita tinha chegado. Essa bobinha que não sabe se cuidar. Deve estar com cólica agora, já que ontem à noite ela bebeu bebida gelada.
Então preparei um copo de água com açúcar mascavo para ela. Mas assim que entrei, vi Yurou toda encolhida no cobertor, só mostrando os olhos e a cabecinha um pouco vermelha. Quando me viu, ela me olhou com um olhar cheio de ressentimento. Mas antes que ela falasse, meus dedos quentes já tocavam seu rostinho pálido. Deslizei suavemente sobre as lágrimas. Não sei como você vai se virar sozinha no futuro. Daqui a alguns anos a gente se forma. Aí vamos ter que nos separar. Você precisa aprender a cuidar de si mesma. Ao ouvir isso, a primeira reação de Yurou foi: eu não quero isso. Na hora, ela nem ligou para a pose de irmã mais velha madura. Segurando as lágrimas, sorriu para mim. Então eu vou trabalhar na mesma empresa que você. Assim a gente pode continuar morando junto. Depois de dizer isso, Yurou ergueu o peito, esperando minha resposta. Bebe primeiro. Aproximei a água com açúcar mascavo da boca de Yurou. Yurou, você já está crescida. Não pode ser tão birrenta. Com suas notas, pode entrar em uma empresa muito boa, ou até fazer pós-graduação. Não precisa fazer isso por mim. Mas antes de terminar, Yurou segurou minha mão. Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por mim mesma. Se você não estiver aqui, eu com certeza vou morrer de fome. Então você não pode me abandonar. Enquanto falava, seu rostinho ficou corado. Então vou me esforçar. Vendo que eu cedi, o rostinho de Yurou se encheu de sorrisos. Animada, ela me abraçou de repente, pendurando-se toda em mim. Não tem problema. Daqui em diante, vou ser sua professora e te ensinar direitinho. Enquanto falava, ela apertou o abraço. Fiquei atordoado. Ah, essa garota. Por que está me abraçando de novo? Senti o perfume único de uma jovem. Voltei a mim. Para empurrar os ombros de Yurou, disse sem paciência: garotas devem se preocupar com a aparência. Você já está tão grande, ainda fica se agarrando. Se alguém ver, vai entender errado. Deixa ver, ué. De qualquer forma, todo mundo sabe que você mora comigo. E somos família, família deve morar junto. Então, o que custa ser um pouco mais lúcido? Ao ouvir isso, balancei a cabeça, resignado. Não sei se ela realmente não entende ou está fingindo. Ou será que ela é simplesmente ingênua? Assim que terminei de falar, Yurou abriu a boquinha e mordeu meu braço. A roupa tinha cheiro de outra pessoa, isso, de qualquer forma, era imperdoável. No entanto, assim que tentei me levantar, ouvi e ia abaixar a cabeça para ver, mas antes de ver qualquer coisa, minha irmã cobriu meus olhos com a mão. O que você está olhando, idiota? Vendo a garotinha tão desesperada, levantei-me, constrangido, e fui até o guarda-roupa ao lado de Yurou. Vou lavar e trocar. Mas assim que terminei de falar, uma grande mancha branca surgiu diante dos meus olhos, me deixando atordoado. O que você está olhando? Nunca viu as coxas de uma garota bonita. Desculpe, e aquilo que você pediu, eu encontrei. Dizendo isso, abaixei a cabeça e caminhei, envergonhado, em direção a Yurou. Não andei nem alguns passos até ouvir a voz suave e macia de Yurou. Irmão, estou sentada e não consigo tirar. Desta vez, você tocou em muitas coisas. Se eu fizer um movimento muito brusco, com certeza vai. Ah, não quero. Se for para fazer isso na minha frente, é melhor desistir logo. Irmão, estou sentada na beirada da cama. Olhei desconfiado para os pezinhos branquinhos e delicados de Yurou. Tudo bem, mas não se mexa. Não pode me chutar como da última vez. Enquanto falava, minha mão segurou o tornozelo de Yurou. 2 minutos e meio depois, terminei. Como já tinha ajudado Yurou antes, tudo correu tranquilamente. Então Yurou foi tomar banho, enquanto eu cuidava de lavar o lençol sujo dela. Coloquei o lençol dentro e então vi que, 2 minutos e meio depois, eu terminaria. Como já tinha ajudado Yurou antes, tudo correu tranquilamente. Depois, Yurou foi tomar banho. E eu estava ajudando Yurou, lavando o lençol sujo. Coloquei o lençol na máquina de lavar. Encostado na parede, pensava em silêncio. Ah, quando será que essa garota vai crescer? Enquanto eu estava distraído, o som imaginário de uma buzina de carro veio de fora. Olhei para o carro preto do lado de fora da janela. Tio Ye e Tia Bai, eles voltaram. Com o som nítido da porta do carro, uma moça esbelta, de rabo de cavalo e roupa casual preta, desceu do carro. Se eu contasse que estava fazendo bico na floricultura, estaria ferrado. Afinal, tinha mentido para aquela pestinha, dizendo que estava dando aulas particulares para alguém. Naquele momento, estávamos sentados juntos no sofá, e Exi deu um tapinha no meu ombro, e sentou ao lado. Depois,
Perguntou com um sorriso. Você está trabalhando na floricultura. Para comprar flores para quem? É para sua namorada. Dei um sorriso amargo. Bem, Shiji está brincando. Eu não tenho namorada. Ixi manteve o sorriso, olhando para meu rosto constrangido e sem saber o que fazer. É verdade também. Eu esqueci que o Xiaoe te controla tão rigidamente. Desde pequeno, não deixa você brincar com outras garotas. De repente, uma voz imaginária de garota veio da direção do banheiro. Fenfen, me salva. Esqueci de pegar a roupa. Estou morrendo de frio. Tá bom, espera aí. Ao ouvir isso, instintivamente me levantei e ia responder. Ixi interrompeu minhas palavras. A mão de Ixi pousou levemente no meu ombro. Levantei os olhos e olhei para Ixi, que sorria levemente. Então, vou pedir para Shiji. É melhor a Shiji ir, já que elas são ambas meninas. Ixi riu suavemente. Depois, se levantou e ia passar a mão na minha cabeça. Shiji, já estou grandinho. Por que você ainda fica passando a mão na minha cabeça? Anteontem, foi exatamente porque a Shiji passou a mão na minha cabeça que a Yurou sentiu o cheiro e ficou com raiva. Meus lábios se contraíram. Olhei sem graça para as costas de Ixi enquanto ela se afastava, já que a Shiji não veio para me interrogar. Então o que ela veio fazer? Alguém que raramente vem para casa, de repente. Volta quando não tem nenhum adulto em casa. Isso, de qualquer forma, não era estranho? Dentro do banheiro. O corpinho de Yurou estava enrolado na toalha. Agora, sua expressão já estava um pouco estranha. Ela estava com muita raiva. Aquele idiota do Yefenfen demorou tanto e ainda não veio. Esqueceu desta linda garota que sou. Enquanto Yurou resmungava baixinho, de repente espirrou de novo. O som nítido de passos chegou aos ouvidos de Yurou, do lado de dentro da porta. Aquele idiota do Yefenfen. O rostinho da pestinha imediatamente se iluminou com um sorriso radiante. Demorou tanto, Quando ela abrir a porta, vou dar um susto nela. No rostinho inocente de Yurou, um sorriso malicioso começou a se formar, e os passos do lado de fora pararam. Yurou sentiu que era hora. Com um sorriso malicioso no rosto, sua mãozinha girou a maçaneta, abrindo a porta. Seu corpo pequeno envolto em uma toalha. Saiu correndo. Mas eis que Yurou ficou pasma. Seus olhos parados fitavam Ixi, que sorria levemente. Ela hesitou. Com um olhar rápido por trás de Ixi, não viu minha figura. Fazendo biquinho, perguntou. Titia, por que é você? E o Yefenfen? Você está assim tão preocupada com o pequeno Feng? Por que parece tão decepcionada ao me ver? Ixi interrompeu as palavras de Yurou. Estendendo suas mãos macias, ela puxou o corpinho perfumado de Yurou para um abraço. Acariciando sua cabecinha, Yurou ficou com o rosto vermelho e tentou se justificar. Não estava pensando no Yefenfen, não. Fico muito feliz em ver a titia. Só não esperava que você voltasse hoje. O rosto corado de Yurou fez Ixi sorrir. Essa garota realmente diz uma coisa e pensa outra. Mas se ela não tivesse voltado hoje, será que Yurou realmente pretendia ficar se exibindo assim na frente do Yefenfen? Ixi apertou o narizinho levemente vermelho de Yurou. É melhor você se vestir logo, senão vai pegar um resfriado, e alguém vai ficar preocupado. Yurou respondeu baixinho, pegando a sacola de roupas que Ixi lhe estendia. Então entrou no banheiro para se vestir. De repente, pareceu lembrar de algo. Por que o cheiro da titia era tão parecido com o cheiro do irmão Yefenfen naquele dia? Enquanto isso, eu estava sentado no sofá, com o rosto aborrecido, segurando o celular e olhando para a tela. Eu estava muito confuso. Eu tinha levado aquela garota ao hospital e ainda pago a conta. Mas por que ela ainda estava me mandando mensagens? Se a Yurou visse isso, seria um desastre. Enquanto eu hesitava em bloquear aquela pessoa, Yurou, não sei desde quando, estava atrás de mim, observando cada movimento meu. Yurou fez biquinho, uma ponta de tristeza invadiu seu coração, enquanto ainda hesitava. De repente sentiu um cheiro familiar. Me dá o celular! Yurou estendeu sua mãozinha branca e pequena, seus olhos fixos no celular no bolso da minha calça. Sem hesitar, entreguei o celular a Yurou. Yurou perguntou fazendo biquinho. Qual é a senha? Seu aniversário. Assim que a voz grave terminou, o rostinho de Yurou ficou vermelho como um pimentão, e seu coração disparou. Mas ela franziu os lábios, tentando não me deixar perceber. No entanto, seu rosto corado era impossível de esconder.
Depois de desbloquear o celular e ver meu papel de parede, Yurou ficou ainda mais feliz. HMPH, seu idiota, e Fenfen, usando minha foto como papel de parede. No fundo, você ainda gosta de mim, não é? Por estar muito feliz, Yurou virou o rosto de propósito, não querendo que eu visse. Depois de confirmar que eu não tinha visto as mensagens da garota, Yurou se sentiu um pouco mais aliviada. Pouco depois, como se lembrasse de algo, Yurou veio me morder de novo. HMPH, hoje vou te morder até você parar de ser um mulherengo. Mas quando se lembrou daquele dia, do cheiro parecido com o de Yeshi que o irmão Efenfen tinha, uma suspeita surgiu em seu coração. No fim da tarde, levei Yurou para comprar verduras, mas no meio do caminho, ela enlaçou meu braço. Com sua cabecinha vermelha se aproximando de mim, Efenfen, estou com medo. Não quero. Vamos voltar. Yurou sempre foi tímida com estranhos. Se não tivesse ninguém ao lado dela, ela ficava com medo. E acabava chorando até virar um lago de lágrimas. No entanto, eu não concordei com a ideia de Yurou. Estendi a mão e acariciei a cabecinha de Yurou. Você não estava brava agora há pouco? Até me mordeu. E agora, para comprar verduras, já está encolhendo. Ao ouvir isso, o rosto de Yurou ficou vermelho vivo. Olhando de relance para a marca vermelha no meu braço, ela murmurou baixinho. Quem mandou você falar com outra garota? Fiquei com raiva. Foi por isso. E Efenfen, estou com um pouco de medo. Vamos voltar, está bem. Vendo isso, balancei a cabeça resignado. Não posso ficar sempre ao seu lado. Você precisa aprender a viver sozinha. Você vai me abandonar de novo? Yurou ergueu os olhos, com o rosto levemente avermelhado me encarando. Então levantei a mão e delicadamente segurei o rostinho de Yurou, olhando para ela com um olhar extremamente suave. Ao encontrar meu olhar, o rosto de Yurou corou involuntariamente. Então vou tentar, mas você não pode me deixar sozinha. Sorri e apertei a bochecha de Yurou. Está bem. Então Yurou andou na minha frente e estendeu uma mão para mim. Vamos. Enquanto isso, dentro do mercado, o local está bagunçado e cheio de senhoras. Mas em frente a uma barraca, há uma garota de aparência elegante. É uma vizinha próxima da casa de Yurou. A pequena Anjing, da família Lin, também é a melhor amiga de Yurou. No momento, ela está na barraca de pepinos, barganhando com o vendedor, 3 yuans o quilo ou nada. De qualquer forma, na minha casa tenho pepinos à vontade. Então guarde esses pepinos para a senhora comer bem. Dizendo isso, Anjing pega a sacola e vai embora sem olhar para trás. Mas ao ver Anjing ir, a tia dos pepinos não se contém. Levanta-se rapidamente. Garota, não vá. 2,5. Então 2,5. Assim que deu um passo, Anjing vira-se imediatamente, pega o celular e escaneia o código. 250 yuans, 100 quilos. Enquanto Anjing espera os pepinos serem embalados, 2 figuras familiares, 2 silhuetas conhecidas, entram em seu campo de visão. Desde quando Yurou é tão corajosa, a ponto de vir ao mercado, um lugar cheio de gente? Ela tomou o remédio errado, ou foi obrigada por Efenfen? Garota! Seus pepinos! A tia entrega a sacola a Anjing. Anjing acaba de se recuperar. Estende a mão para pegar a sacola, quando de repente uma voz suave chega. Anjing, você também está aqui. Você também veio comprar legumes? Yurou, atraída pela voz suave, olha e logo reconhece sua amiga. A garota que antes estava de bico. Já não parece tão assustada, e puxa meu braço. Então Xiaoan, você veio comprar pepinos. Vai fazer algum prato? Me ensina. Yurou, ingênua, sorri para Anjing. Isso não é para comer, é para usar. Usar. Pepino não é para comer? Dá para usar? Como se usa? Yurou inclina um pouco a cabecinha, sem entender o que Anjing quer dizer. Tá bom, não pergunta mais. E Anjing, não ensine coisas erradas para mim, Yurou. Ao ouvir as palavras de Yurou, franzo a testa e puxo a mãozinha de Yurou. Puxo-a para o meu abraço. Imediatamente, o rosto de Yurou fica levemente vermelho. Minha Yurou. Não se engane, é minha mãe que vai usar essas coisas como máscara facial. Anjing percebe que suas palavras foram um pouco estranhas e se apressa em explicar. Tá bom. Sua mãe já deve estar esperando para usar aquilo, né? Então vou levar Yurou embora. Adeus. Digo de forma superficial e, puxando Yurou, vou para o outro lado do mercado, deixando Anjing completamente confusa. Eu sei que pode ser apenas um mal-entendido. Mas para o bem da saúde física e mental de Yurou, só posso levar a curiosa Yurou embora primeiro. E Efenfen, o que você quis dizer com aquilo?
Eu disse alguma coisa? Olho confuso para Yurou, um pouco envergonhada. Yurou faz bico, fingindo de bobo. Eu pisei no seu pé. Fico meio confuso, sendo questionado do nada. E pisado do nada. Penso, mas não consigo entender qual era a intenção de Yurou. Já que não consigo entender, desisto. Afinal, por mais boba que seja, ela continua sendo a minha garotinha. O tempo passa num piscar de olhos. As mãozinhas brancas e macias de Yurou seguram duas sacolas grandes, enquanto eu estou de mãos vazias. As mãos da pequena estão cheias das sacolas, e seu rostinho imaturo está cheio de ressentimento. Seu Yefenfen, seu idiota, está me maltratando. E eu, atrás dela, estou com um sorriso no rosto. Yurou finalmente aprendeu a fazer compras sozinha. Bom progresso, garota boba. Yefenfen, seu grande vilão. Yurou levanta seu rostinho mole e me grita furiosamente. Fazer uma fofa como eu carregar tudo isso sozinha. Quando voltar, vou contar para a mamãe. Como você me maltratou, para você se dar mal. Yurou faz bico com seu rostinho adorável. E seus olhos fixam-se em mim. Sim, sou um grande vilão. Então, Yurou, comporte-se. E leve esses legumes para casa. Vou ficar atrás de você te vigiando. Ao me ouvir admitir descaradamente. Yurou não sabe o que dizer por um momento. Torce seus lábios rosados e dá um. Não são só duas sacolas. O que tem de mais? Yurou segue furiosa em direção à casa. Está me provocando? Quando chegar a noite, eu vou provocar você. O rostinho infantil de Yurou exibiu um sorriso malicioso. E ao ver o corpinho de Yurou tremer levemente, fico um pouco preocupado. Então vou até ela e bato em seu ombro delicado. Yurou, o que você está fazendo? Yurou, como um coelhinho assustado, dá um pulo e salta para o lado, olhando para mim com desconfiança. Será que o idiota do Yefenfen consegue ouvir meus pensamentos? Senhorita Ye, o que foi agora? Fico surpreso. Vou indo. Olho de relance para o rostinho nervoso de Yurou e fico ainda mais convencido de que ela está tramando algo. Estou com medo de você. Você disse que é um vilão. E se de repente você fizer o que um vilão faz? A voz macia e suave de Yurou foi ficando cada vez mais baixa. Seu rosto também ficou cada vez mais rosado. Se Yefenfen realmente fizesse aquilo, o que eu faria? Eu recusaria com resistência fingida? Ou desistiria da resistência? De repente, a garotinha Yurou virou uma locomotiva a vapor. Ao ouvir isso, fiquei atônito. Sou esse tipo de pessoa? Mas então andei devagar até Yurou, sorri maliciosamente e coloquei a mão no queixo dela. Já que sou um vilão, então vou fazer o que um vilão faz. Yurou arregalou os olhos, com o coração disparado. Vai acontecer? Se ousar me intimidar, vou contar para a mamãe. Yurou apertou suas mãozinhas rosadas, fez biquinho e gritou de forma feroz. Vendo essa expressão boba e fofa de Yurou, eu ri por dentro. Por que você é tão fofa? Quase não consegui me segurar. Yurou parece tão macia. Queria abraçá-la forte e dormir. Não vou mais brincar com você. Vamos para casa. Sorrindo, peguei a sacola das mãos de Yurou. Depois, estendi a outra mão, segurei a mãozinha macia de Yurou e a apertei firmemente na palma da minha mão. Depois do jantar, Yurou abriu a porta do banheiro, enquanto esfregava os cabelos molhados com uma toalha seca. Enquanto sorria maliciosamente para mim, sentado no sofá. Yefenfen, terminei de tomar banho. Vamos para o quarto agora. Finalmente chegou a noite, né? Quando entrarmos no quarto, vou te intimidar para valer. No rosto jovem de Yurou apareceu uma expressão maliciosa. Ah, sim. Depois que a voz suave de Yurou veio de trás de mim. Respondi em seguida e rapidamente guardei o telefone no bolso. Enquanto Yurou tomava banho, respondi à garota que machuquei, Nin Shinsin, dizendo para ela descansar e se recuperar. Não fique mandando mensagens dizendo isso e aquilo. Afinal, fui eu quem derrubou o vaso de flores sem querer, machucando Nin Shinsin. O que você tem? Tão nervoso. Não está mandando mensagem escondido para alguém, está? Yurou colocou as mãos na cintura, reclamando insatisfeita. Ela viu claramente, eu guardei o celular muito rápido. E, além disso, minha expressão há pouco estava muito estranha. Vendo isso, acenei com a mão. Foi só uma resposta simples para Nin Shinsin, garota de nervos sensíveis. Se eu tivesse cuidado melhor de Yurou quando éramos crianças, ela não seria tão sensível agora. Yurou semicerrava os olhos. Ergueu o rostinho e me encarou fixamente. Tudo bem. Então, sem esperar mais, ela me puxou em direção ao quarto.
Ao chegar na porta do quarto de Yurou, olhei para ela, que estava com um sorriso bobo. Não pude deixar de sorrir de canto. Achei engraçado. Em que coisa feliz essa garota está pensando agora? Se Yurou pudesse ficar sempre assim feliz, até que não seria ruim. Fiquei pensando por um tempo. Então me aproximei do lóbulo rosado da orelha de Yurou e assoprei suavemente. No que você está pensando, Yurou? Uma leve brisa soprou no lóbulo da orelha de Yurou, fazendo-a estremecer. Seu corpinho franzino tremeu. Seu rosto ficou instantaneamente vermelho. Seu vilão! Ela virou a cabeça de repente e me encarou. Esticou a mãozinha para bater no meu peito, mas com seu corpo frágil e nível de luta zero, como poderia ser páreo para mim? De repente, a garota frágil teve o pulso segurado por uma mão que desceu do céu. Em seguida, a sola do sapato de Yurou saiu do chão. Eu a levantei no colo. O que você vai fazer? Yurou, nervosa, envolveu meu pescoço com os braços. Claro que vou te levar para dentro do quarto. Ou você quer que eu fique parado aqui com você? Antes que Yurou pudesse falar, eu já tinha aberto a porta. Ela fez biquinho e enterrou a cabecinha no meu peito. Senhorita Ie, você está brava? Não. Yurou respondeu baixinho, fazendo biquinho. Essa garota com certeza está brava de novo. Será que cresceu e não gosta mais de ser carregada no colo? Parece que sim. Ela já tem 19 anos. Eu não deveria estar fazendo isso. Pensando na minha ação atual, e vendo Yurou com a cabecinha virada para o lado, tive mais certeza de que era por isso que a garotinha no meu colo estava brava. Yurou, vou te colocar no chão. Na verdade, Yurou bateu na própria roupa, apoiou as mãos na cama e se sentou, me lançando um olhar fulminante. Vendo Yurou com o rosto inchado, eu tomei a iniciativa de quebrar o gelo. Vamos começar a fazer a prova. Tá bom, he. Esta noite, prepare-se para ser torturado pela professora Yurou. Do que você está rindo? Traga a prova logo. A partir de agora. Você vai me chamar de professora Ie. Depois de um bom tempo, olhando para a prova que eu tinha feito em 1 hora. Ela foi comentando em tom provocador. Você é burro? Não sabe nenhuma questão tão fácil? Parece que o aluno Shelfen ainda precisa se esforçar mais, hein? Suspirei sem jeito e só pude continuar respondendo as questões. Mas quando ia começar a escrever de novo, de repente, senti Yurou se mexendo deitada no meu colo. E Efenfen abaixou a cabeça e questionou. Se essa garota continuar assim, vou perder o controle. Estou te punindo. Você errou muitas questões, claro que precisa de punição. Yurou respondeu de forma leve. Você enfiou a mão dentro da minha roupa. Que tipo de punição é essa? Agora sou seu professor. Faço o que quiser. Então a garotinha debaixo de mim franziu os lábios. Mas, além de fazer algumas pequenas travessuras com os pés em mim, ela não sabia mais o que fazer. Será que deveria perguntar a Anjin? Enquanto Yurou pensava nisso e ia pegar o celular, uma mão grande caiu do alto, apertando o rosto macio de Yurou. Desce já daqui. Eu te chamei para me ajudar com a lição, não para ficar fazendo bagunça em cima de mim. Essa garota está cada vez mais rebelde. Se eu não a disciplinar agora, quem sabe o que ela vai fazer depois? Meus lábios se contraíram, e fiz uma cara feroz enquanto soltava ameaças. Levanta por conta própria, não me force a usar a violência. Mas Yurou abriu a boquinha. Esticou a língua para mim, e então estendeu a mão. Eu estava apenas te ajudando com a lição de boa vontade. E você ainda me ameaça. E Efenfen, me diz, você não é muito mal? Diante das travessuras de Yurou, eu segurei sua mãozinha, enquanto a outra mão apertava o rosto macio de Yurou, olhando para ela, que erguia a cabecinha com um ar orgulhoso. Falei baixinho, e daí se eu te ameaçar? Olha só o que é isso. Yurou puxou diretamente sua arma secreta, meu celular. Por um momento, fiquei surpreso. O que você vai fazer? Claro que te ameaçar. Ela tinha ouvido de Anjing que, no celular dos meninos, se você verificar o histórico de navegação, sempre encontra algumas coisas que não deviam ser vistas. Se você ousar mexer, vou desbloquear seu celular e olhar o seu. Yurou, eu errei. Me devolve o celular. Antes que Yurou terminasse a frase, eu já tinha começado a me desculpar. Se essa garota visse as mensagens que mandei para a irmã, estaria ferrado. Não estragaria a surpresa das flores? Como dar a surpresa para Yurou? Yurou apertou meu rosto com a mãozinha. Já que você é tão sincero, vou te devolver. Eu estava prestes a pegar o celular,
quando de repente algo tocou meus lábios. O que é isso? É um pirulito. Um prêmio para você. Embora você tenha errado muitas questões, também teve progresso. Então isso é para te recompensar. Com um olhar de relance, vi Yurou esconder o celular no peito, enquanto com a outra mão segurava o pirulito. Perto da minha boca. Por um momento, me senti sem palavras. Essa garota está me tratando como uma criança. Um pirulito não é prêmio nenhum. No mínimo, algo mais de adulto. Pelo menos me devolva o celular. Então semicerei os olhos. Estendi o braço para baixo, agarrei a cintura de Yurou e a levantei de uma vez, jogando a pequena Yurou na cama. E fenfen. Depois de cair flutuando na cama, Yurou mostrou os dentes e começou a xingar. Yurou, se continuar fazendo bagunça, vou perder a paciência de verdade. Segurei os 2 pulsos branquinhos de Yurou, pressionando-a contra a cama. E falei com um tom calmo para Yurou, que estava cheia de rancor, irmão Feng. Eu errei? Me solta, está bem? As sobrancelhas finas de Yurou se curvaram em forma de 8. Como um cachorrinho que fez algo errado, com um ar tão lamentável que mexeu com meu coração. Engoli a saliva. Por que Yurou tem um cheiro tão bom? Me aproximei da orelha branquinha. O perfume suave se tornou mais intenso. E fenfen, minha mão dói. Você pode levantar? Eu realmente errei. Os lábios de Yurou tremeram, a voz também tremia. Ela já estava começando a ter medo. Parecia que eu realmente estava bravo. E fenfen vai partir para a ação? O rostinho corado não ousava me olhar. Se você não ficar com raiva esta noite, pode me maltratar à vontade depois. Yurou esperava que eu a soltasse. Mas não houve som em seus ouvidos, apenas um sopro de ar quente. Coçava, a orelha estava um pouco desconfortável. O ar quente repentino fez o corpo preso de Yurou se mexer. Ela tentou se levantar, mas assim que forçou a cintura, a sombra escura sobre ela a fez desistir. Não posso irritar fenfen de novo. Aguenta. Yurou mordeu o lábio macio, se esforçando para não fazer barulho. Mas a paciência humana dela tinha limites, as orelhas ficaram vermelhas, o rosto também, e o corpinho ainda tremia levemente. Droga, o que o fenfen está fazendo no meu ouvido? Parece tão estranho. O motivo de eu não ter me levantado e respondido às palavras da Yurou foi porque fiquei atônito. Porque o celular que a Yurou segurava acendeu, e uma palavra chamativa apareceu na minha frente. Bai Yi está iniciando uma chamada de vídeo com você. Quando estava prestes a me levantar, o dedinho da Yurou, sem querer, tocou em atender. Naquele momento, eu e a Bai Yi no vídeo ficamos nos encarando. Fudeu. Bai Yi não disse nada, só ficou me encarando. Mas eu já tinha me sentenciado, hoje com certeza vou morrer. Do outro lado do vídeo, Bai Yi e Exu tinham trabalhado o dia todo e estavam descansando. Fazia quase meio mês que tinha se afastado da Yurou. Como mãe, Bai Yi sentia muita saudade da filha. Mas pensou que já era tarde, e a pequena deveria estar dormindo cedo. Já o fenfen era muito dedicado, estudava e trabalhava até tarde todos os dias, pensando que ele ainda estava acordado. Resolveu ligar para ele em chamada de vídeo, querendo perguntar como estava Yurou. No entanto, assim que a chamada foi atendida, o que entrou nos olhos dela foi a coxa da Yurou e a minha cabeça. Que situação é essa? Bai Yi não acreditava no que via, ficou encarando o vídeo. O objeto que aparecia sem parar, este cobertor rosa é a cama da Yurou, esta coxa delicada é da Yurou, né? Este cabelo preto comprido, sem dúvida, também é da filha dela. E Exu abraçou a cintura de Bai Yi, com a cabeça apoiada no ombro dela. O que você está vendo? Bai Yi passou o celular para Exu. E Exu também ficou confuso ao olhar. Oh, essa coisa branca é o quê? Exu tinha vista cansada, não conseguiu ver direito de primeira, e pegou os óculos para olhar de novo. Xiao Feng, que diabos vocês estão fazendo no quarto? Exu ficou desconfiado. Virou a cabeça e olhou para a própria esposa, vendo que ela também estava confusa. Na hora, Exu e Bai Yi caíram em pensamento. Vendo que a pessoa no vídeo tinha mudado, também soube que tínhamos sido descobertos pela Yurou. Resolvi nem tentar esconder mais. E sorri diretamente para o vídeo. É que... Tio Ye, à noite. Fenfen, eu errei? Não vou mais fazer bagunça. Deixa eu levantar, ok? Eu não tinha terminado de falar e Yurou já me interrompeu, com medo de eu ignorá-la. E ainda esticou o pezinho para me chutar. Assim que a voz suave saiu, me apressei em sussurrar no ouvido da Yurou. Não fala nada agora, vou me levantar já. Entendi, mas você pode ser rápido?
Estou me sentindo um pouco dolorida agora. Maldito Yefenfen, só sabe judiar dela. Agora o pulso já está doendo de tanto ser segurado, mas ela não ousava ser mais brava. Se eu realmente ficasse com raiva, seria ruim. Mas Yurou não sabia que aquela frase dita descuidadamente fez 3 pessoas quebrarem a defesa. Meu rosto ficou pálido, meu coração tremia loucamente. Fuzilei severamente a Yurou debaixo de mim. Baig com certeza entendeu errado. Vou morrer mesmo. As palavras da Yurou e aquele pezinho branco que apareceu de repente fizeram os pais no vídeo, e Bai, arregalarem os olhos. Chocados por dentro. Seu moleque, o que vocês estão fazendo? A pergunta firme veio do celular. Olhando para o homem na minha frente, eu não estava nada bem. Minha respiração ficou mais lenta. Fudeu, agora não sei o que fazer. Queria me levantar, mas os olhos de Yeshu estavam fixos em mim, me deixando sem coragem de me mexer. Só conseguia rir sem graça, pensando em como responder ao homem no vídeo. Enquanto eu estava enrascado, Yurou também estava confusa. Como estou ouvindo a voz do pai? O rosto branco de Yurou mostrou um traço de dúvida, sem acreditar nos próprios ouvidos. Ia me perguntar o que estava acontecendo, mas eu, sobre ela, falei primeiro. Tio Ire. Nós só estamos fazendo o dever de casa. Falei a verdade, sem ousar esconder nada. Yeshu, com expressão séria, me olhou. Dever de casa? Vocês fazem dever de casa na cama? Que tipo de dever se faz na cama? Bem, fiquei sem palavras, sem saber como me defender. Na verdade, estávamos discutindo conhecimentos de biologia. Conhecimentos? Acho que a posição. Isso sim. Yeshu pensava assim, não acreditando nem um pouco na minha desculpa. Quem estuda conhecimento desse jeito? É mesmo? Não acredito. Não assusta o Xiao Feng. Você esqueceu que a Yurou gosta do Xiao Feng? Vendo que o próprio marido estava com uma cara tão perigosa, Bai Yi se apressou em lembrar no ouvido de Yeshu. Se assustar o Xiao Feng, ele vai se esconder da Yurou para sempre. Aquela garota, Yurou, certamente vai ficar triste, mas a progressão está um pouco rápida demais. Ela ainda não comprou aquelas fraldas. Já estamos perto da avó. O coração de Bai Yi está chocado. Agora está tão competitivo. Será que devo comprar uma casa agora para o futuro neto? Eu entendo. Não se apresse, tenho meus próprios planos. Fique tranquilo, pode mandar lembranças. Na minha visão, só posso torcer em silêncio para que não estejam discutindo como quebrar meus joelhos. Afinal, ainda sou jovem, não quero ir para a Alemanha ver um ortopedista. O vídeo está sem som, e eu também não falo. Mas a garotinha debaixo de mim murmura baixinho. Isso não é fazer lição de casa, isso é claramente me intimidar. Maldito Efeng, ainda não se levanta, estou quase morrendo de dor. O rosto de Yurou está corado. O peito sobe e desce levemente com a respiração. Ao ouvir isso, olho para baixo e fico chocado. Então Yurou não é um aeroporto. Neste momento, a roupa de Yurou cai, delineando claramente as curvas arredondadas. Como se percebesse algo, Yurou ergue os olhos. Reajo e me desvio rapidamente. Continuo olhando para o vídeo. Seu grande canalha está me espionando. A garotinha torce os lábios. Mas Yurou não desmascara meus pensamentos secretos. Olha, só pode olhar para ela mesmo. Xiao Feng, vem aqui. Para o que está fazendo, pai quer falar uma coisa importante com você. Pai, pode falar. Xiao Feng, pai não se importa com o que vocês estão fazendo, mas a medida de segurança básica tem que ser tomada, entendeu? Sim, pai, entendi. Eu realmente preciso me desculpar. De repente percebo que algo está errado, e arregalo os olhos. O que você está com medo? Você já comprou seus balõezinhos? Já está preparado? Essas medidas de segurança estão todas prontas? Olha essa cara de bobo, já sei que vocês não prepararam nada. Fazer isso, tem que se preparar com antecedência, sabia? Pelo menos avise seu tio e sua tia, para que a gente se prepare mentalmente. E vocês têm quantos anos? Apenas 19. E isso é cedo demais. Ainda não estamos prontos para ser avós. E mais, você tem que ser gentil, sabia? Eu ouvi Yurou gritar de dor. O vídeo mostra um tio bonito de meia-idade, gesticulando, com expressão muito séria, fala sem parar, fazendo minha expressão ficar estranha com suas palavras. Você me deixa ainda mais confuso. Já estava preparado para levar uma bronca e ser expulso da família E agora, o que é isso? O homem no vídeo continua tagarelando sem parar. De repente, um estalo, a tela do celular apaga. A videochamada foi encerrada. Por que você desligou? Yeshu olha para Bai Yi,
confuso. Bai o encara com cara feia. Não viu que o Xiao Feng ficou assustado com você? Só fala besteira. Isso não está atrasando o tempo deles? Com todo esse tempo falando, eles já teriam terminado. Já estão deitados juntos. Falar tanta merda adianta alguma coisa? Melhor ir preparar as fraldas. Eu só estou dizendo para não fazerem besteira. Jovens são impulsivos. Você não sabe? A orelha de Eixo é puxada dolorosamente pela beldade ao lado. Ele dá um tapinha na mão de Bai Yi, resignado. Ela também só está pensando no bem dos dois lá em casa. Se eles tiverem um bebê ainda na faculdade, que história é essa? Então preciso lembrá-lo bem, prepare as medidas de segurança. Isso precisa que você lembre? Eles com certeza sabem. As palavras de Bai Yi fazem Eixo entender. Você tem razão. Então, o que devemos fazer? Bai Yi inclina a cabeça e se aninha nos braços de Eixo. Os dois já estão deitados juntos. O que mais podemos dizer? Então quero deixá-los se desenvolver bem sozinhos. E nós, devemos comprar? Claro que sim. Já escolhi dezenas de roupinhas. Então cancele a reunião de amanhã, vamos comprar roupas para o neto. Enquanto isso, fico parado, olhando fixamente para a videochamada encerrada. Será que eles querem que eu e Yurou continuemos com aquilo? Mas nós nem somos. E Feng, você pode se levantar? Meu braço está doendo um pouco. Yurou me vê ainda atordoado. A dor no braço a faz falar sem conseguir se conter. Desculpa, Yurou. Já vou me levantar. Solto a palma da mão. Assim que vou erguer o braço, de repente sinto um formigamento na ponta. Uma mão fica mole. E a outra mão não consegue sustentar meu corpo. Caio diretamente em cima de Yurou. Um baque. A cama treme um pouco. Yurou não aguenta. Parece que a campina de Yurou é bem macia. Enquanto estou pensando nisso, uma voz com raiva misturada com suavidade. Enquanto eu pensava, uma voz com raiva misturada com suavidade. Do sofá, solta um maldito Yefenfen, tira essas patas de cachorro. Eu baixei a cabeça por um momento. Droga, aqueles barulhos não seriam. Seu idiota, Yefenfen, por que você está me provocando? Vou contar para mamãe. Eu errei, eu realmente errei. Pode parar de chorar, por favor? Estendi levemente o dedo. Yurou não terminou a frase, seu rostinho úmido. Ficou corado. Eu realmente não fiz por mal. Vou compensar você. Pare de chorar primeiro, ok? Enxuguei o canto dos olhos de Yurou, e então segurei o rosto dela. Com um tom gentil, olhei nos olhos dela, mas Yurou de repente sorriu com malícia. Não vou chorar. Então como você vai me compensar? Yurou me encarou fixamente com seus olhinhos, como se estivesse ansiosa pela minha resposta. Vendo o rostinho de Yurou todo amuado, não pude evitar um sorriso no canto da boca. Por que essa garota é tão fofa? Então estendi a mão e apertei suavemente a bochecha macia de Yurou. Diga o que você quer como compensação. Seja o que for, eu aceito. Sério. Depois de ter a bochecha apertada, o rosto branco de Yurou ficou levemente vermelho, e ela mostrou os dentinhos. Estava prestes a ter um chilique, mas depois de ouvir minhas palavras, não pôde deixar de perguntar. Sério? Então esta noite você não pode sair deste quarto. Está bem. A esta hora, a noite está silenciosa. Sob o cobertor rosa, está quentinho. 2 pezinhos branquinhos e macios. Aparecem um pouco fora do cobertor, os pezinhos brancos e arredondados se esfregando um no outro. O que eu faço agora? Como fui tão idiota de pedir para Yefenfen ficar comigo? Metade do rosto coberto pelo cobertor virou uma maçã vermelha. Yurou, por que você ainda não dormiu? Sentindo Yurou se mexendo ao meu lado, virei a cabeça e perguntei, é que estou com um pouco de calor e não consigo dormir. Ao ouvir isso, fiz uma expressão confusa. Se está com calor, por que você enfia a cabeça inteira? Debaixo do cobertor? Balancei levemente a cabeça. Sua boba. Se enterrar a cabeça, não vai sentir calor? Então estendi a mão e levantei o cobertor da cabeça de Yurou. Suavemente. Não sou boba. Yurou fez bico. Desviou o rosto para o lado e disse baixinho. Aproximei meu corpo do dela, encostei meus lábios na orelha dela e perguntei rindo. O que é isso? Essa garota boba deve estar com vergonha, né? Não estaria envergonhada se estivesse deitada na mesma cama que eu? Se não fosse vergonha, não seria tão tola a ponto de enterrar o rosto. Foi por sua causa que ela ficou assim. Yurou moveu os olhos negros para cima e para baixo, pensou rapidamente e disse, diga-me, como eu te irritei? E Yefenfen olhou para o rosto macio e fofo de Yurou, e só achou graça. Em seguida, acariciou a cabeça de Yurou.
Yurou não respondeu de imediato, mas inchou as bochechas macias. Ela me lançou um olhar com seus lindos olhos. Maldito, esse idiota está tão perto de mim. O que você está fazendo? O ar da minha boca soprou no rosto dela. O rosto irritado de Yurou estava muito perto do meu. Seus lábios rosados, tenros e suculentos, estavam a um palmo. Um calor íntimo se espalhava entre os amantes. Olhando para Yurou, com o rosto corado, fiquei um pouco paralisado. Era a tímida Yurou, essa garota sensível, que estava envergonhada. Depois que essa atmosfera estranha durou alguns segundos, Yurou, de repente, enterrou a cabeça no cobertor, piscou os olhos, e uma voz suave veio de dentro do cobertor. Eu ouvi tudo. Meu pai disse que você não pode me maltratar, tem que ser mais gentil. Mas você não obedeceu ao papai, fica sempre me provocando, machucou tanto a minha mão. Ainda está vermelha. Depois de dizer isso, o coraçãozinho de Yurou acelerou ainda mais. Os lábios de Yurou estavam muito perto dos meus. Cada palavra que saía de seus lábios rosados ocasionalmente soprava no meu rosto, deixando minhas bochechas com coceira, e meu coração também. Fiquei atordoado. Não prestei atenção nenhuma no que Yurou disse. Por que estou me sentindo estranho? Olhando nos olhos de Yurou. Não era como se estivesse olhando para uma criança. Será que é realmente como o tio Ie disse? Que eu tenho sentimentos diferentes por Yurou. Nesse momento, minha mentalidade começou a mudar. Ei, Ie Fenfen. Por que você não fala? Vamos, me diga. Por que você gosta de me provocar? Não pode ser um pouco mais gentil? Yurou ergueu os olhos e encarou meus olhos paralisados. Vendo que eu não me mexia, ela cutucou meu peito com o dedo. Bobinho. Eu não sou sempre gentil com você. Após ser cutucado no peito por aquele dedo macio, recobrei o sentido e olhei para Yurou. Você está insatisfeita? Ela ficou com o rosto vermelho e me encarou. É porque eu gosto de você. Gostar. Ah, o que esse idiota do Ie Fenfen está falando? Acha que dizer umas palavras bonitas vai me fazer te perdoar? Pensa bem, vou dormir. Depois de dizer isso, Yurou, com o rosto corado, virou a cabeça para o lado. Os dedos ainda puxaram o cobertor, escondendo o rosto quente. Gostar? É o tipo de gostar que estou pensando? Yurou, com o coração batendo acelerado. Não sabendo como responder, ele preferiu fingir que estava dormindo. Não vou me importar. Eu vou dormir, não vou ligar para esse idiota do Ie Fenfen. Yurou resmungou. Deu um bufo e enterrou a cabeça para dormir. A ação de Yurou. Apoiei o rosto na mão, levantei-me ligeiramente e olhei para baixo, para Yurou. Será que ela está brava? Realmente, eu entendi mal a Yurou. Não devia ter dito aquilo, embora o que o tio Ie disse antes claramente concordasse que ficássemos juntos. Essa garotinha parece não ter essa intenção. Será que pensei errado? Então estendi a mão e puxei o cobertor sobre Yurou, revelando a cabecinha de Yurou. Não durma com a cabeça coberta. E o que eu disse agora? Foi porque eu te trato como irmã, por isso disse que gosto de você. Irmã? Qual o quê? Quem é sua irmã? Dorme, dorme. Assim que terminei de falar, fiquei confuso com a repreensão repentina de Yurou. O que está olhando? Apaga a luz e dorme. Ah, tá. Pisquei os olhos e respondi baixinho. Então suspirei levemente, puxei o cobertor e me deitei. Enquanto isso, Yurou estava extremamente irritada. Seu punho rosado estava apertado. Irmã, quem é sua irmã? Ie Fenfen, seu idiota, vou te morder até a morte. Quanto mais pensava, mais irritada ficava. Então Yurou esticou a cabeça e cravou uma dentada na minha direção. Por que morder de repente? Ficou brava de novo? Não. Yurou respondeu baixinho e, em seguida, passou o braço em volta do meu pescoço. A cabeça apoiada no meu ombro, com lágrimas nos olhos, ela disse, suavemente, eu não sou sua irmã. Tá bom, não é. Vamos dormir. Na manhã seguinte, um raio de luz quente atravessou a janela e iluminou metade do corpo de Yurou. O calor no rosto fez Yurou abrir e fechar a boca, inconscientemente. Logo Yurou abriu os olhos pesados. Um rosto familiar entrou diretamente em sua visão, e por um instante, um líquido ácido e avermelhado não se acumulou no canto dos olhos inchados. Seus olhos se arregalaram. Fiquei deitado em cima dela a noite toda, enquanto o coração de Yurou batia acelerado. Um ronco saiu da minha boca. Esse idiota dorme tão bem. Yurou encostou o rosto no meu peito. Levantou ligeiramente os olhos, olhou para o meu rosto e murmurou. De repente, essa garotinha macia e fofa sorriu.
Só porque viu uma marquinha de água perto do canto da minha boca. Quem diria que, mesmo tão grande, ainda babaria? E se eu tirar uma foto disso para o Yefenfen? Pensando nisso, Yurou moveu a mãozinha, pronta para pegar o celular e fotografar minha aparência infantil. Mas quando ela ergueu ligeiramente a cabeça, um fio de água escorreu do canto da boca dela para minha roupa. A garotinha ficou paralisada. Seus olhos bonitos piscaram. Sua cabecinha ficou completamente vazia. Então ela também é uma infantil. Isso não pode ser descoberto pelo Yefenfen. Preciso destruir as provas. Depois de engolir em seco, Yurou aproximou a ponta do dedo mole da gota brilhante. Tentou estalá-la para longe, e num ploft, a gota desapareceu. Yurou curvou os lábios. Um sorriso satisfeito apareceu no rostinho macio. Agora vou me lavar. Depois compro o café da manhã para o Yefenfen. Ele vai ficar muito, muito comovido. Depois de pensar um pouco, Yurou saiu do quarto na ponta dos pés. A luz do sol já batia no meu rosto. Yurou já tinha saído há mais de 10 minutos. E eu jamais imaginaria que aquela garotinha que faz birra iria até a rua, a 100 metros daqui, para comprar café da manhã para mim. Ao mesmo tempo, Yurou espiou de trás da porta, mostrando um par de olhos brilhantes. Ela piscou e espiou para dentro do quarto. Vendo-me deitado na cama rosa, Yurou sorriu, com os cantos da boca levantados. Quem diria que o grande vilão Yefenfen dormiria tão profundamente na cama dele? Parece que ele gosta muito de dormir na cama dele. Da próxima vez, deixo ele vir dormir também? Pensando nisso, o rostinho rechonchudo de Yurou ficou vermelho. Então, na ponta dos pés, ela se aproximou de mim passo a passo, estendeu o dedinho rosado e cutucou meu rosto. Mas eu ainda não acordei. Vendo isso, Yurou apoiou o rosto numa mão, um pouco preocupada. Se Yefenfen não acordar logo, os pãezinhos vão esfriar. Seus olhos grandes e redondos se semicerraram. Seus lábios macios e delicados se aproximaram silenciosamente do meu lóbulo, exalando suavemente uma aura tentadora. Acorda, irmão Feng. Eu, que dormia profundamente depois de ter sido pressionado por Yurou a noite toda, senti de repente uma aura perfumada ao meu lado. Instantaneamente, meus cílios tremeram com aquela aura. Meus olhos negros e embaçados se revelaram lentamente. O que é essa coisa branca e brilhante na minha frente? Pisquei os olhos. Fiquei muito confuso com aquele objeto branco e redondo de cheiro suave. Tinha certeza de que aquela coisa redonda e branca não era a minha Yurou. Yurou não é tão grande assim. Enquanto eu estava confuso, o objeto branco e brilhante na minha frente se aproximou de repente da minha boca. Minha boca foi tapada. Essa coisa é tão macia e cheirosa. Gostoso. Minha boca desceu ligeiramente e dei uma mordida direta no pãozinho que Yurou tinha colocado na minha boca. É gostoso? É gostoso. Respondi instintivamente, mastigando levemente. A maciez do pãozinho preenchia minha boca. Essa garota acordou cedo para me comprar café da manhã. Senti um calor inexplicável no coração. Levantei a cabeça e olhei para Yurou, que estava deitada na beira da cama, segurando o rostinho e sorrindo. Da próxima vez, não compre mais. Por quê? Yurou gritou, confusa. Minhas palavras fizeram com que ela, que estava de bom humor, instantaneamente ficasse insatisfeita. Maldito Yefenfen, ela até comprou café da manhã para esse idiota e ele ainda a trata com tanta grosseria. Realmente, Yefenfen é um idiota. É que tenho medo de que algo aconteça com você, sua boba. Apertei a bochecha inchada de Yurou. Fiquei feliz que Yurou teve coragem de sair sozinha para comprar café da manhã, mas a preocupação foi maior. Se algo realmente acontecesse com essa garota boba, o que eu faria? Depois de ouvir o que Yefenfen disse, Yurou baixou lentamente a cabeça. Se você se importa, então se importa. Por que foi tão agressivo agora há pouco? Que Yefenfen malvado. Vendo a cabeça baixa de Yurou sem dizer uma palavra, balancei a cabeça e suspirei internamente. Levantei ligeiramente a outra mão sobre os fios de cabelo preto, quis acariciar mas me contive, e dei um peteleco direto na cabeça redonda. Você é boba? Uma pessoa frágil como você, se cair e se machucar lá fora, quem vai cuidar de você? Da próxima vez, não saia sem mim por perto. Se algo acontecer com você, como vou explicar para seus tios? Segurei o rostinho de Yurou com ambas as mãos, fazendo uma expressão feroz para alertá-la. A princípio, queria cultivar a independência de Yurou. Mas isso seria na condição de eu estar acompanhando. Pelo menos eu deveria proteger essa garota frágil ao lado dela. Yurou é fisicamente fraca e doente. Se houver alguma emergência lá fora, ela não vai acabar deitada na estrada chorando alto?
Só de pensar no corpo frágil de Yurou, como vidro. Não pude deixar de mostrar preocupação. Mas ontem você ainda queria que eu fosse independente. Por que mudou de ideia agora? Yurou balançou a cabeça. Seus lindos olhos se desviaram do meu rosto sério. E Fenfen, será que você não quer mais se afastar de mim? É para me proteger para sempre? Porque você é uma boba. Eu realmente não consigo confiar que uma boba saia por aí. Meus lábios se contraíram. Pensei rapidamente e inventei uma explicação. Mentira. E Fenfen, você está mentindo para mim de novo. Vendo que eu estava um pouco nervoso ao falar, Yurou sentiu alegria no coração. Ela sabia que eu estava preocupado com ela. Embora feliz, Yurou não deixou transparecer no rosto. Yurou, vamos comer os pãezinhos primeiro. Senão vai esfriar. Dito isso, estendi a mão em direção aos pãezinhos na mesa. De repente, meu braço levou uma palmada. Não mexe, esses são meus pãezinhos. Os seus estão ali. Yurou olhou fixamente nos meus olhos, apontando o dedo para os pãezinhos com marcas de feijão doce ao lado. Essa garota não é frágil? Por que bate tão forte? Vendo meu braço avermelhado, meus olhos tremeram. Espera, você ainda não escovou os dentes. Levanta da minha cama e vai se lavar. Tá bem, pare de me bater. Você já é grande, não pode ter mais juízo? Então me levantei para ir me lavar. Nesse momento, a irmã Shi ligou. Queria perguntar se ainda vou entregar as flores. Tá bem, irmã Shi, não se apresse. Quando eu ia explicar, o som de tchau do telefone tocou novamente. Suspirei e guardei o celular. De repente, vi duas mãozinhas brancas na moldura da porta. Será que essa garota ouviu tudo? Senti um susto no coração. Gelei. De repente, uma cabecinha redonda apareceu na porta. Que conversa? Nada. Você ouviu errado. Virei a cabeça para evitar o olhar fixo de Yurou, e então meus pés se moveram em direção à sala. Maldito Fenfen está fugindo de mim, nem ousa responder diretamente às minhas perguntas. Algo está errado. Yurou não me parou, mas me seguiu. Passos atrás de mim incessantes, como batidas de tambor perturbando minha mente. O que Yurou quer? Temia que ela continuasse perguntando sobre o assunto de antes. Se Yurou começasse a fazer charme e perguntar, eu sabia que não aguentaria e me renderia. Mas agora não sabia o que Yurou queria exatamente. Por que ela não perguntou? Sentei no sofá, fingindo calma, e peguei um pãozinho para comer. Yurou cruzou os braços e observou meus movimentos em silêncio. Ah, namorada. Ela tinha certeza de que eu não poderia ter namorada. Porque ela se lembrava claramente de todas as pessoas que me confessaram. Toda vez, sob a pressão dela. Recusei cruelmente aqueles que confessaram. E até as cartas de amor que outras garotas me enviaram ainda estavam na gaveta dela. O malvado Fenfen quer namorar cedo, nem pergunta se eu concordo. Mas por que Fenfen daria flores para outra pessoa? Ela não entendia. Afinal, quase ninguém tinha contato comigo. No rostinho delicado de Yurou, apareceu um pouco de confusão. A velocidade do batimento cardíaco acelerou inconscientemente. Fenfen pode estar procurando mulheres pelas minhas costas? E eu não sabia o que essa garota boba estava imaginando. Só sabia que estava muito nervoso, mas Yurou, essa garotinha, estava ainda mais nervosa. E Fenfen não está ligando para mim. Yurou queria esperar eu explicar primeiro, mas eu nem virei a cabeça. A garotinha ficou triste. Para quem Fenfen deu aquelas flores? Não será para aquela garota chamada Nishinshin no chat dele? Enquanto pensava, Yurou se aproximou de Fenfen, apoiando levemente os braços no sofá, olhando para minha cabeça um pouco distraída. Ontem à noite ainda dormiu comigo, e agora me ignora. É mesmo um mau caráter. O rosto de Yurou não estava bom. Parece que ele realmente me trata apenas como uma irmã que precisa de cuidados. Sinto tanta tristeza. Senti uma umidade repentina na cabeça. Levantei a cabeça e vi uma pessoa com o rosto manchado. Não disse nada. Levantei-me e me aproximei do rosto de Yurou. Por que está chorando? É que tenho medo de que me deixes. Tu não podes abandonar-me. Yurou fungou o nariz. Ignorando a mão que lhe enxugava as lágrimas debaixo dos olhos, ela fixou o olhar nos meus olhos. Ao ouvir isto, estendi a mão e abracei a garota à minha frente. Tu és mesmo uma tola. Neste momento, estávamos eu e a Yurou a brincar enquanto comíamos o pequeno almoço. Este teu pão recheado até tem um sabor bastante bom. Este teu leite também tem um sabor muito bom. Se achas que é bom, então bebe um pouco mais. E Fenfen, eu na verdade não gosto de beber isto. Posso não beber? Não bebês? Tens de beber, sim.
Iefenfen, seu idiota! Não apontes isso para mim! Ao mesmo tempo, do lado de fora da casa, estava um casal. Ao ouvir a conversa que vinha de dentro, os seus rostos encheram-se de linhas negras. Aquele maldito do Iefenfen, em plena luz do dia, está a abusar da minha filha, não está? Iexu contraiu o canto da boca. A sua expressão tornou-se feroz. As veias da sua mão inchavam visivelmente. Um estrondo violento sobressaltou as duas pessoas lá dentro. Eu e a Yurou paramos o que estávamos a fazer e viramos a cabeça para a origem do som. Vimos um homem alto com um olhar feroz. Ao ver a pessoa que arrombara a porta, tanto eu como a Yurou ficamos estupefactos. Levanta-te rápido. Estás a esmagar-me. Olhando para o homem com uma expressão claramente irritada, Yurou apressou-se a empurrar o meu ombro com a sua mãozinha. Ao sentir o movimento da Yurou, percebi a mensagem. Apoiei-me no braço do sofá e rapidamente me afastei do corpo delicado da Yurou. Sai da frente, não bloqueies o caminho. Bai passou diretamente por Iexu e veio na nossa direção. Ao vê-la, endireitei-me. Apressei-me a cumprimentar a mulher madura que se aproximava. Bai, mãe. Quanto a Yurou, ela já tinha baixado a cabeça, envergonhada. Não, não é igual. Suspirou por dentro. Já achava que íamos ter netos em breve, mas no fim, foi só isso. Seu maldito, vem cá comigo. Iexu, que estava atrás de Bai, aproximou-se e disse-me, com uma expressão feroz, enquanto eu estava sentado com a postura correta. Sim, tio. Fiquei um pouco atordoado, depois inspirei fundo. E dirigi-me na direção de Iexu. A cada passo que dava, via o semblante do meu tio tornar-se mais sombrio. Tio não dormiu bem? Ou está arrependido do que aconteceu ontem à noite? O meu coração estava um pouco ansioso. Na noite passada, dormi na mesma cama que a filha dele. Estava preocupado, porque achava que o meu tio se arrependia do que tinha dito na noite anterior. Então, agora vão partir-me os ossos? No momento em que segui Iexu até a porta, as duas, mãe e filha, sentadas lado a lado no sofá, já tinham começado a conversar. Yurou, tu gostas mesmo do Iefenfen? Após Yurou dizer uma palavra, ficou em silêncio. Baixou a cabeça, mordiscou os lábios e não ousou levantar o olhar para sua mãe. Parece que até é boa ideia, mas o Iefenfen vai ficar triste, ao ver a Yurou com o rosto vermelho. Bai já tinha sua resposta no coração. A sua pequenita, quando era criança, todos os dias lhe dizia que queria ser a noiva do Iefenfen. Tímida e com medo de dizer, não, não estou nada envergonhada. Gostar é gostar. Nunca guardes isso no coração. Tens de dizer em voz alta, percebes? Bai acariciou a cabeça de Yurou e apertou-a contra o seu peito. Mamã, tenho medo que ele não goste de mim. Ao sentir o calor do corpo da Bai, Yurou abriu ligeiramente a boca. Parece que ela só me vê como uma irmã mais nova. Se eu realmente dissesse aquilo, e se aquele idiota do Iefenfen nunca mais me ligasse? Bai piscou os seus lindos olhos. Soltou uma risadinha e beliscou a bochecha tenra e macia de Yurou. Esqueceste-te de quem mais te atura desde pequena? Não fomos eu e o teu pai, foi o teu Iefenfen. O quê? Meu Iefenfen? Ainda não é verdadeiramente meu. Yurou sentiu vergonha e o seu rosto ficou vermelho. Afinal, desde pequena que a protegi e cuidei dela. Fui eu quem mais a aturou e esteve com ela por mais tempo. Portanto, devo sentir algo por ela, não é? Caso contrário, não teria ficado sempre ao lado dela. Ao ver isto, Bai sorriu. Ela sabia que Yurou, no seu coração, já tinha a sua própria resposta. Quando pensares bem, toma a iniciativa. Mesmo que ela te veja agora como um irmão mais novo. No futuro, pode ser diferente. Por isso, não esperes que aquele pedaço de pau seja apanhado por outra pessoa. Só para ficares a chorar escondida debaixo das cobertas sozinha. Ai, mamã, já percebi. Vou tomar a iniciativa. Yurou apertou o braço de Bai e fez um punho rosado. Disse com determinação, enquanto seu rosto jovem também mostrava firmeza. Ao ouvir o que Yurou disse, Bai sorriu. Então, o que vocês fizeram ou não fizeram ontem à noite? O quê? Aquilo. Bai aproximou os lábios do ouvido de Yurou e mexeu-os, exalando um sopro quente e úmido. Não se sabe o que Bai disse. Mas o rostinho confuso de Yurou ficou subitamente vermelho. Não fizemos nada. Nesse momento, um som de veio de dentro da casa. De repente, senti pavor daquele homem alto e sério. Acabou. A Yurou já foi punida pela Bai? Agora é a minha vez? Após um longo tempo,
Iexu e Beai foram-se embora, deixando apenas os dois, com as faces coradas, olhando-se e sorrindo. Sentei-me direito, em silêncio. Mas Yurou, incapaz de suportar o silêncio, falou primeiro. Iefenfen, o pai não te bateu quando saíste com ele abocado? Permaneci em silêncio, como se não tivesse ouvido a voz de Yurou. Então Yurou mexeu o quadril, sua pele clara encostou no meu braço, e eu voltei dos meus pensamentos. O que você disse? Yurou mexeu os lábios. Pai. Ele não te machucou por causa do que aconteceu ontem? Pai estava com um olhar feroz quando saiu. Eu estava com medo de que você se machucasse. Não, tio Ye sempre foi muito bom comigo. Você sabe disso. Tudo bem, então abaixe a cabeça. Yurou piscou para mim e balançou a mão. O que você vai fazer? Fiquei desconfiado, mas abaixei a cabeça e fiz como ele disse. Yurou apertou os olhos, sua mãozinha macia tocou minha cabeça. Não vi nenhum galo. Parece que você não mentiu. Pai realmente não bateu em você? Claro que não. Tio Yi é mais próximo de mim do que você. Por que ele bateria em mim? Eu só estava preocupada com você. Por que você está sendo tão bravo? Yurou fez biquinho e colocou as mãos na cintura, insatisfeita. Seu Yifeng malvado está sempre bravo comigo. Vendo as sobrancelhas levemente levantadas de Yurou, não pude deixar de achar graça. Tio Yi não estava errado. Essa garota ainda é uma criança, sempre fazendo birra. Mas essa é Yurou, uma Yurou inocente e adorável. Olhando para as bochechas coradas de Yurou, lembrei-me do que tio Yi disse lá fora. Yurou foi muito bem cuidada por você. Até hoje ela ainda gosta de depender de você como quando era criança. Claro, não estou dizendo que isso é ruim. Espero que você continue cuidando dela, cuidando dessa Yurou que depende de você desde pequena. Vergonha dizer, nem eu nem a tia Bai cuidamos tanto da Yurou quanto você. Se um dia Yurou não puder mais te ver, como ela ficaria triste? Como ficaria triste? Provavelmente ela passaria o dia inteiro encurvada debaixo das cobertas chorando. Como quando eu estava doente quando criança, Yurou ficava ao lado da minha cama chorando até os olhos incharem. No final, tio Ye disse mais uma coisa antes de ir. Yefeng, se você gosta de Yurou, por favor, cuide bem dela por mim. Aquela garota não consegue viver sem você. Se você vê Yurou apenas como irmã, por favor, não magoe o coração dela. Apenas concordei com a cabeça sem responder. De repente me senti vazio, olhando nos olhos sorridentes à minha frente. Não sei no que ela pensou, mas o rosto de Yurou ficou vermelho como uma maçã. Vamos? Claro que sim. Se não formos estudar no meu quarto, como vamos passar na mesma escola? Faz sentido. Então esta noite fico a cargo da professora Yurou. Você tem que me obedecer direitinho esta noite. Depois de conversar com Yurou, me senti muito mais leve, para cuidar melhor dessa garota. Parece que realmente preciso estudar a sério, porque se eu não estiver na mesma escola que ela certamente vai chorar até morrer. A noite de domingo chegou rapidamente, por razões especiais. Não precisamos de aulas extras no domingo, então na noite de domingo, eu e Yurou, como de costume, jantamos juntos, lavamos a louça juntos, tomamos banho juntos. Ah, não juntos, eu ajudo Yurou a lavar os pés. Yurou é chamada de pote de remédio. Não só por ser frágil, mas porque sob pedido do tio Ye, ela precisa mergulhar os pés em remédio de vez em quando. Ou tomar tônicos para fortalecer o corpo. Yurou abaixou a cabeça, seu olhar passou pelo peito liso e ficou pensativa. De repente, respingos de água voaram da bacia, molhando meus olhos. Yefeng, desculpa, não foi proposital. Sua técnica é muito boa. Yurou riu sem graça e rapidamente pegou uma toalha da mesa. Ela me entregou. Olhei para aquela garotinha e, resignado, peguei a toalha para secar as gotas de água no rosto. Quantas vezes já foram? Por que você sempre se mexe quando massaja os seus pés? Por que faz cócegas? Ao ouvir isso, não soube o que dizer. O corpo de Yurou sempre foi muito sensível. Ainda mais naquele lugar? Depois perguntei curioso. Essa é a sua toalha? Tem um cheiro bem gostoso. Antes que Yurou respondesse, meus olhos já tinham se desviado para a princesa plana. Ao perceber meu olhar fixo, Yurou fez biquinho e cobriu sua falha com os braços finos e brancos. Os coelhinhos ainda não cresceram. Como posso deixar Yefeng ver? Ele com certeza vai zombar de mim. Tá bom, não vou olhar. Na verdade, é bem fofo. Não precisa esconder. Eu disse para não olhar. Yurou rangeu os dentes e chutou com o pé. Respingos d'água voaram da bacia novamente. Mas dessa vez os respingos foram como ondas, molhando uma parte da minha camisa.
Acabei de tomar banho. Eu errei. Desculpa, Yifeng. Eu realmente errei, né? Vou assumir a responsabilidade. Que tal tirar a roupa e eu lavo para você? Yurou pediu desculpas rapidamente. Isso dissipou a raiva que estava sentindo. Tudo bem, mas não estrague a roupa lavando. Dito isso, meus dedos agarraram a barra da camisa e puxei de uma vez. Os músculos bem definidos do meu tronco ficaram à mostra, e a garota sentada no sofá sentiu o coração disparar, lambendo os lábios inconscientemente. Droga, por que o corpo do Yefenfen é tão bom? Isso não é justo. Logo usei a toalha com o cheiro da Yurou para secar os fios de cabelo e as gotas no peito. Isso também precisa ser lavado. Yurou pegou a toalha e franziu os lábios. Sua toalha perfumada estava toda suja com o cheiro do grande canalha do Ye. Precisava ser bem lavada. Yurou pensou com rancor. Nesse momento, ela já tinha esquecido que todas as suas roupas, grandes e pequenas, já haviam sido lavadas por mim. Já estavam impregnadas com meu cheiro. Mas a fixação dela pelo fato de eu ter um corpo melhor que o dela era profunda. Ela ia beber leite todos os dias, para logo crescer o coelhinho dela. Não ia deixar o Yefenfen ganhar dela. Yurou, vou secar o cabelo e depois te espero no seu quarto. Entendi. Depois de dizer isso, olhei para Yurou com indiferença. Embora ela estivesse fazendo birra, o que molhou minha roupa, eu senti que valeu a pena. Afinal, essa garotinha delicada ia lavar roupa para mim pela primeira vez, e por iniciativa própria. Isso era ainda mais incrível. Yurou estava mudando. Embora a garota tsundere ainda adorasse fazer birra, ela estava realmente mudando. Com o som da porta se fechando, entrei no quarto. Enquanto Yurou entrava na lavanderia. Nesse momento, seu problema era quanto de sabão colocar na lavagem. Yurou não sabia a quantidade, afinal todas as suas roupas eram lavadas à mão por mim, e o manual só falava da quantidade para a máquina. Se o Yefun lavava as roupas dela à mão, por que ela não podia ajudar? Sob o ataque psicológico antes de lavar, Yurou já estava pensando em como ser uma boa esposa e mãe. Com esse pensamento, ela abriu suavemente a máquina de lavar. Ao mesmo tempo, eu já estava no quarto da Yurou fazendo dever de casa. O toque do celular soou de repente. Era uma ligação da Eshi. Irmã Eshi, você está me ligando tarde da noite. Aconteceu alguma coisa? Não é nada importante, só queria confirmar com você. É para entregar flores no sábado que vem? Sim. O que será que é? Enquanto eu ficava confuso com isso, as próximas palavras de Eshi fizeram meu coração tremer. Você quer declarar seu amor para Yurou? Não, não é isso. Você entendeu errado. Então por que você quer dar flores para Yurou no dia 520? Por que no ano passado a Yurou viu outras pessoas com flores no dia 520? E ela não tinha nenhuma, então me pediu. Por causa disso, ela ficou triste por muito tempo. Agora eu só quero compensar a Yurou. Era o que eu pensava, mas quando as palavras saíram, não era bem assim. Originalmente, eu queria dar esta semana, mas a Yurou não ficou doente? Então eu tinha que cuidar dela. E não tive tempo de ir à floricultura. Ao ouvir minha resposta, Ishi do outro lado da linha ficou em silêncio por um momento. Logo a voz voltou a soar. Seu moleque, está aprendendo a se defender, hein? Se gosta, gosta. Fala logo. Não precisa esconder. Interrogado por Yeshi, fiquei mudo, enquanto eu planejava continuar me defendendo. Uma voz veio de fora da porta. Yefenfen, socorro! Minha atenção foi totalmente atraída pela voz da Yurou. Nem pensei mais em nada. Irmã Shi. A Yurou está me chamando. Vou desligar. Seu moleque. As palavras de Yeshi nem terminaram. O telefone já foi desligado. Então, sem perder tempo, joguei o celular e corri para fora do quarto. Na lavanderia, Yurou olhava para as roupas cobertas de espuma, murmurando. Por que isso aconteceu? Como ficou tão escorregadio? Yurou franziu os lábios, com o rosto cheio de desamparo, olhando para suas mãozinhas escorregadias. Fez uma expressão de quem foi maltratada e queria chorar. No momento em que Yurou estava de muito mau humor, eu já tinha sido convocado para a frente dela. Ela suspirou aliviada. Yefenfen, olha rápido. O que é isso? Ao ouvir, caminhei até o local que Yurou apontava, abaixei a cabeça e olhei. Logo franzi a testa. Peguei minha camisa escorregadia. Yurou, quanto de sabão líquido você colocou? Coloquei um pouco. Um pouco é quanto? Segurando suas mãos macias e delicadas. Ensinei Yurou pessoalmente como lavar roupa. Cerca de meia hora depois, Yurou e eu saímos do quarto.
Cansado, muito cansado. Essa garota Yurou com certeza está me torturando. Quem é que precisa de meia hora para aprender a lavar roupa? O tempo prolongado na água fez a roupa desbotar, e até a pele das minhas mãos enrugou. É difícil imaginar como a Yurou viveria se eu não estivesse ao lado dela. Realmente, essa garota é uma criança. Que bobinha! Por que você me chamou? De repente, minha mão áspera segurou a mão delicada dela. Yurou virou-se e olhou para mim, que estava com o rosto pálido. Olhando para o rosto levemente rosado da garota, sorri levemente. Nada não, só quis te chamar. A garota envergonhada segurou minha mão. Continuou caminhando em direção ao seu quarto, sua mão macia e pálida, encharcada de água, pousou na maçaneta. Mas, de repente, sentiu uma respiração quente e cócegas no ouvido. O que você está fazendo? Yurou se virou para questionar, seus olhos arredondados me encarando com vergonha e raiva. Isso realmente faz cócegas, sabia? Estou te lembrando que você precisa soltar. Toquei algumas vezes na palma escorregadia da mão de Yurou, tentando me soltar. Por quê? Não combinamos de estudar juntos para a recuperação? Yurou falou baixinho. Uma sensação de inquietação subiu pelo meu nariz. Será que você realmente não quer ir para a faculdade comigo? Yurou disse de cabeça baixa, sem coragem de olhar nos meus olhos. Você é feita de água? Vive chorando. É sim, sou feita de aquário. Ao ouvir isso, sorri. Meus dedos deslizaram suavemente pelo rosto de Yurou. Não é que eu não queira ir ao seu quarto estudar, só que já está muito tarde. Amanhã ainda temos que ir para a escola. E se a gente dormir demais e se atrasar? No quarto. Antes, ele ouviu claramente que eu ia comprar flores para outra garota. E hoje à noite, ainda arranja desculpa para não ficar com ele. Talvez seja para conversar com alguma garota. Yurou estava angustiada, sua mão macia e caída se fechou inconscientemente. Acho que não. Ser acordado pelo despertador é horrível. Seu mentiroso. Você claramente não quer ficar comigo e ainda fica inventando desculpas. O mau humor contido de Yurou explodiu. Em seguida, sem me dar tempo de reagir, ela me arrastou para dentro furiosamente. Não ligo. Você tem que ficar comigo esta noite. Yurou, você enlouqueceu? Me solta. Não vou soltar. Yurou gritou para mim com os olhos marejados, vendo a vermelhidão nos olhos da garota debaixo de mim. Meus olhos se fecharam levemente. Você solta ou não? Não vou soltar. Yurou gritou de olhos arregalados. Assim que ela falou, seu braço foi segurado por uma mão quente. Em seguida, foi forçada a se soltar do meu colarinho. Seu idiota! Yurou rangeu os dentes. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, seus olhos fixos em mim. De repente, meu rosto apareceu perto do nariz dela, exalando ar quente. Yurou se assustou e seu corpo começou a inclinar, mas sua cintura delicada foi imediatamente segurada. Você é um porco? Isso até faz você cair? O que você vai fazer? Yurou acabou de recusar. De repente, seus pés saíram do chão enquanto eu a colocava no ombro. O que estou fazendo? Te levando de volta para o quarto. Tarde da noite sem dormir, quer que eu fique parado na porta com você feito bobo? Amanhã a gente ainda vai para a escola ou não? Em seguida, abri a porta do quarto e entrei carregando Yurou, que se debatia. Por que é no seu quarto? Por que eu preciso dormir? Não posso. Mas por que ele está me levando para dentro? Será que esse idiota do Yefenfin finalmente se tocou? Mas antes que Lin Yurou pudesse continuar falando, um som alto veio diretamente da parte macia de baixo de Lin Yurou. Ah! Lin Yurou estremeceu, o rosto corando. Ela rangeu os dentes e gritou, seu idiota, Yefenfin, você bateu na minha bunda. Seu tarado. Dizendo isso, seus punhos rosados começaram a bater furiosamente nas costas de Yefenfin. Mas os punhos de Lin Yurou não tinham poder algum. Yefenfin simplesmente os ignorou. Para de enrolar. Vou dormir. Ao terminar, Yefenfin relaxou os braços e os deixou cair, colocando a pequena e delicada Lin Yurou na cama. Em seguida, enfiou-se debaixo das cobertas. Cobriu-se levemente e começou a dormir, deixando Lin Yurou com o rosto tão vermelho que parecia que ia sangrar. Ela ficou deitada ao lado, boba. HMPH, seu grande idiota. Amaldiçoando Yefenfin em pensamentos, sua mãozinha agarrou o cobertor e também se cobriu. Depois de se deitar, o corpo mole de Lin Yurou se esfregou um pouco na direção de Yefenfin. Yefenfin, por que deu um tapa na garota? Ela não ficou muito brava. E ainda se aproximou dele. Será que essa garota despertou algo incrível? Capítulo 30. Ele partiu para cima.
De manhã, Efenfen abriu os olhos secos, sentindo a maciez em seu corpo, e não pôde deixar de piscar, olhando resignado para a garotinha frágil em seus braços. Ah, essa garota! Por que ela dorme tão mal? Originalmente, ele estava deitado de lado, mas Lin Yurou de repente estendeu uma mãozinha branca e cheirosa, que envolveu direto e certeiro o pescoço de Efenfen. Ele ia afastar a mão inquieta de Lin Yurou, quando uma coxa branca e macia se apoiou em sua barriga. Se não fosse por ver a baba cristalina escorrendo do canto da boca de Lin Yurou, ele até pensaria que ela estava fazendo de propósito. Se Lin Yurou só o abraçasse para dormir, Efenfen não estaria agora com aquelas olheiras de panda. O problema é que a sua Lin Yurou gosta de se mexer enquanto dorme. Efenfen, sendo um adolescente cheio de vigor masculino, como poderia suportar tal provação? Imediatamente, o coração debaixo do seu peito começou a bater descontroladamente, e seus nervos ficaram extremamente tensos. Suportando o perfume disperso ao redor da ponta do nariz, a respiração quente de Lin Yurou saía de sua boca, batendo no pescoço de Efenfen. Olhando para as bochechas lisas e redondas de Lin Yurou, Efenfen engoliu saliva inconscientemente. Droga! Lin Yurou estava se mexendo toda de novo, com os olhos fechados. Pressionando o corpo de Efenfen, ela se movia levemente. Sentindo os movimentos de Lin Yurou sobre ele, o pescoço de Efenfen ficou vermelho instantaneamente. Com a mão segurando suavemente o pulso de Lin Yurou, não, preciso levantar rápido. Se não, vou bater nele, de manhã. Ter uma garota frágil e delicada por perto não é prazer, é tortura. E Efenfen lambeu os lábios secos. Olhando para o rosto bonito de Lin Yurou, ele ergueu lentamente as mãozinhas dela que o abraçavam e rapidamente as afastou de si. Lin, Efenfen, Hourou acordou. Efenfen estava nervoso. Arregalando os olhos, olhou para Hourou, e viu os lábios delicados e úmidos de Hourou tremendo levemente, mas os olhos ainda não abertos. Ainda bem que não acordou, senão, com essa pose estranha, ela poderia me achar um pervertido. Embora estivessem deitados na mesma cama, se Hourou achasse que fui eu que a puxei para meus braços nessa pose, qual seria a diferença de antes? Não, não pode. Quando Efenfen levantou o braço delicado de Lin Yurou, ela murmurou outra frase, como já tinha um precedente. Efenfen não entrou em pânico, apenas olhou para Lin Yurou. O rosto branco e impecável era muito macio, dando vontade de tocar. Olhou para dentro do cobertor, e Efenfen nem precisava ver. Só pela percepção já sabia quantos quilos Hourou tinha. Quando ia levantar os olhos, sentiu um frio no peito. Olhando para baixo, viu que na ponta dos lábios, coberta de gotículas brilhantes, estava escorrendo lentamente fios de água. Ah, essa garota é mesmo boba. Suspirou baixinho, e então resolveu ignorar essa Hourou que dormia como uma pedra. Em seguida, Efenfen continuou seus pequenos movimentos. Com um esforço, Efenfen ergueu levemente o corpo frágil de Lin Yurou. Com um movimento, Efenfen deixou o bumbum macio de Lin Yurou pousar firmemente na cama. Ufa, finalmente consegui tirar essa garota de cima de mim. Ainda bem que resisti. A barraca não armou, só ficou inchada. Ainda bem, ainda bem. O que você vai fazer comigo? Os lábios de Lin Yurou se moveram. Quando Efenfen baixou a cabeça, aliviado em segredo, ela abriu os olhos e viu Efenfen ali. Sem entender o que estava acontecendo, Lin Yurou arregalou os olhos e questionou. Efenfen ficou paralisado e começou a explicar. Mal disse uma palavra. Os olhos de Lin Yurou já estavam úmidos, as bochechas vermelhas. Ela sussurrou. Você estava me provocando escondido, não estava? Não, sou inocente. Mas provocar também pode ser. Não precisa ser escondido. Lin Yurou corou um pouco, fez beicinho. E olhou para a parte suspeita de Efenfen. Efenfen é mesmo um mentiroso, um grande mentiroso. Percebendo o olhar de Lin Yurou, Efenfen se apressou em explicar. Isso é uma reação normal. Não a entenda mal. Você está mentindo. Lin Yurou franziu os lábios rosados. Piscou os olhos cristalinos. Uma lágrima caiu. Provocador. Então por que sinto meu corpo dolorido? Claro que é porque você ficou se mexendo em cima de mim a noite toda. Meu corpo é duro, não é uma cama macia. Depois de muito tempo, não vai ficar dolorido? Efenfen não conseguia se explicar, olhando para o rosto molhado de Lin Yurou. Por um momento não sabia o que dizer. Explicar para ela? Você acha que essa garota teimosa vai acreditar? Efenfen pensou em não explicar,
mas viu o olhar fixo de Houro e que ela já estava toda borrada de lágrimas. Hesitou, pensou um pouco e disse, talvez seja porque seu corpo não tem carne. Então, eu tenho carne. Só que ainda não cresceu. Assim que Lefenfen disse isso, a garota que ainda estava deitada na cama explodiu instantaneamente, deu um pulo. Levantou-se, e enquanto Lefenfen ainda estava confuso, ela se jogou nele. Você deixou meu corpo todo dolorido, tem que assumir a responsabilidade. Responsabilidade, assume a sua cabeça. Eu não fiz nada mesmo. E Lefenfen engoliu saliva, hesitou, segurando a palma da mão de Lefenfen. Preparou-se para recusar, brincadeira, se concordasse na hora. Isso não ia confirmar que ele realmente fez alguma coisa? E Lefenfen não reagiu, parecia que ele não estava fingindo bem o suficiente. Lin Yurou olhou para o silêncio de Lefenfen. Piscou os olhos, e uma lágrima foi espremida para fora. Ugh, maldito Lefenfen, se você ousar não assumir a responsabilidade por mim. Se ousar me abandonar, eu nunca mais vou falar com você. Ao ouvir isso, Lefenfen engoliu de volta as palavras que estava prestes a dizer. Até franziu levemente a testa, realmente uma garotinha imatura, adora dizer coisas infantis. Essa garota nem pensa, quem cozinha para ela, quem lava suas roupas. Com quem ela vai para a escola, e com quem dorme na mesma cama, mesmo que ele não fale com ela. Será que ele realmente conseguiria ignorar a Houro? Que boba, se realmente me ignorar. Lin Yurou enterrou o rosto no peito de Lefenfen, sem responder. Como poderia ignorá-lo? A garota pensava assim, enquanto sua mãozinha segurava firmemente a palma de Lefenfen. Apertando cada vez mais, sem resposta. Se não falar, vou embora. Vendo Lin Yurou em silêncio, Lefenfen fingiu se virar, mas de repente uma respiração ofegante escapou. Se ousar, Lin Yurou puxou bruscamente a mão de Lefenfen, segurando firme, puxando para trás. Assim que Lefenfen se virou, essa garota boba se ergueu na ponta dos pés, aproximando o rosto do de Lefenfen. Lefenfen instantaneamente ficou alerta. Perguntou, o que você vai fazer de novo, tão perto assim? Parece que ele vai avançar. Não quero que você me deixe. Se for para ir embora, então não me importo mais com nada. Depois de gritar, Lin Yurou fez bico. E avançou. Ela não se importava mais. A mãe tinha dito. Quando o arroz está cozido, tudo flui naturalmente. De quem é a culpa que Lefenfen a provocou ontem à noite? Agora, ela não liga mais para nada. E Lefenfen? Caramba, essa garotinha, ataque e surpresa. Capítulo 31. Fui mordido por um cachorro de manhã. Às 7 da manhã, Lefenfen e Lin Yurou caminhavam em direção à universidade. Quando estavam quase chegando na escola, uma garota de cabelo curto apareceu diante deles. A garota vestia roupas largas azuis e brancas, segurava meio pepino na mão e mexia a boca sem parar. Mastigando o pepino, ela acabará de virar a esquina quando viu o par familiar. Bom dia, ao ver os dois. Anjing foi a primeira a cumprimentar. Ao ouvir a voz clara, Lefenfen levantou a cabeça e olhou. Respondeu, bom dia. Lefenfen sorriu para ela e estava prestes a pedir que Lin Yurou, que tinha a cabeça baixa atrás dele, também cumprimentasse. Mas o canto da boca rachado primeiro doeu. Xiu. O que aconteceu com a sua boca? Nada, fui mordido de manhã por um cachorrinho desobediente. Cachorrinho. Quando a família de Lin Yurou criou um cachorro, ela, como melhor amiga de Lin Yurou. Como é que eu não sei de nada? E o que você fez para o cachorrinho? Para ele morder a sua boca. Enquanto Anjing estava confusa, uma voz suave e mole veio de trás de Lefenfen. Não fale mais, está bem? Não vou falar, e Lefenfen sorriu e respondeu. Essa garota boba não sabe de nada, nem sequer aquilo. Ai! Será que no futuro vou ter que ensinar até aquela coisa para ela? O grito repentino de Lin Yurou fez a garota de cabelo curto que mastigava pepino ficar ainda mais curiosa. Ela inclinou a cabeça e olhou para o casal de jovens que se encaravam de olhos arregalados. Ela semicerrou os olhos. Que tipo de cachorro é esse, hein? Pare de rir. Lin Yurou apertou as mãos pequenas, as bochechas vermelhas. Ela franziu levemente os lábios, seus lindos olhos fixos em Lefenfen, seu idiota do Lefenfen. Do que você está rindo? Foi só que quando nos beijamos, ela não era autossuficiente. Sem querer, escorreguei e os meus dentes tocaram nela, não foi? Ou será que isso tem tanta graça assim? Certo. Parei de rir.
Efenfen respirou fundo e foi até a frente de Lin Yurou. Passou a mão na cabeça dela. Vê só, você sempre foi uma criança exigente com a comida, tão pequenininha. Viu? Na hora que importa, você não consegue fazer nada. Não fala mais isso. Você é muito chato assim. E eu já disse que vou crescer. Ao terminar, Lin Yurou abriu a boquinha e mordeu o braço de Efenfen. Vou te morder até matar, seu valentão que só me provoca. Os lábios delicados dela ainda não tinham chegado perto de Efenfen quando os pés dela já tinham saído do chão. Pare com isso, vamos nos atrasar. Se continuar, vou te levar para a escola sim. Efenfen passou o braço e a levantou no estilo princesa, abraçando a pequena Lin Yurou. Ela bufou. As mãozinhas dela pousaram no colo de Efenfen. Se você tem coragem, me leva assim para a escola. Quero ver se você não morre de cansaço. Então vou te carregar nos ombros. Não. Enquanto Efenfen e Lin Yurou brincavam e se provocavam, parecia que eles tinham se esquecido de que havia mais uma pessoa ali. Anjig permanecia em silêncio, comendo um pepino calmamente, observando os dois. Interessante. Esses dois, sem que eu soubesse, ficaram tão animados assim. Será que aquele rumor é verdade? Porque Efenfen, desde pequeno, morava na casa de Lin Yurou, e alguns alunos sempre viam Efenfen e Lin Yurou de mãos dadas indo e voltando da escola. Então se espalhou que Efenfen era, na verdade, o marido criado para Lin Yurou. Quando soube desse boato, ele, sendo o melhor amigo de Lin Yurou, como poderia acreditar que aquela garota frágil teria esse tipo de relação com o gentil Efenfen? Mas, vendo agora, olhando para Lin Yurou, que estava no colo de Efenfen, com os membros encolhidos, o rosto corado e colada ao peito dele, Anjing sentiu que aquele rumor talvez não fosse tão sem sentido. Com um abraço desses, até um fantasma perceberia que esses dois têm algo errado. Tosse, tosse. Vocês já se inscreveram para o relatório? Desculpa. Efenfen deu um sorriso sem graça e soltou a mão da pele macia e branca de Yurou. A perda repentina do calor deixou Yurou irritada. Ela lançou um olhar para a amiga que apareceu na hora errada. Dizem que amiga é um super apoio, mas a minha amiga não é nada disso. Ainda por cima vem atrapalhar. Que raiva! Ela não podia ser mais esperta e ir embora sem dizer nada? Percebendo o olhar melancólico de Yurou, Anjing engoliu o último pedaço de pepino. Ou será que daqui a pouco a gente chega na escola? Muitos alunos já saíram para comprar café da manhã. Se eles virem vocês se abraçando e se agarrando, o que vocês acham que vai acontecer? É verdade. Se nos virem, com certeza vão ter muitos fofocas. Ele não liga muito, mas no círculo das meninas é muito fofoqueiro. Agora, ele ainda não está realmente junto com Efenfen. Se por causa de fofocas isso afetar Efenfen, ele vai se sentir muito culpado. A garotinha finalmente entendeu. Anjig estava realmente pensando em mim. Realmente é uma boa amiga. Mas a relação entre eu e Yurou não é algo que os outros já sabem? É que moramos juntos, só isso. Antes de terminar de falar, a mente de Efenfen já não conseguia evitar lembrar da sensação do corpo de Yurou na noite anterior. De repente, o galo atrasado da manhã cantou. Do nada, e Efenfen percebeu que Lin Yurou, ao lado dele, não estava bem. Naquele momento, Lin Yurou olhava para Efenfen com um olhar de insatisfação. Só moramos juntos? A nossa relação não é só isso de morar juntos, que é tão simples assim, entendeu? Ele já é um adulto há muito tempo. A nossa relação também precisa mudar. Esse idiota do Efenfen não me vê nem como uma garota normal. Não fica sempre me tratando como uma criancinha que precisa de cuidados. Eu já posso ser uma criança grande. Coisas que posso fazer, não vou falar mais, olhando para o pescoço de Lin Yurou. Não sei por que tudo ficou vermelho, e Efenfen resolveu ceder, se ele realmente irritasse Lin Yurou. Depois de voltar para casa, ele ainda ia conseguir dormir? Chega! Vamos embora, disse ele, segurando calmamente a mão delicada de Lin Yurou. Sem olhar para trás, caminhou em direção ao portão da escola, a menos de 100 metros dali. Seu idiota do Efenfen, se falar besteira de novo, vou te devorar. Depois de alguns passos, a garota Lin Yurou virou a cabeça. Abriu a boca para Efenfen, au, parecendo um cachorrinho feroz e fofinho. Garota boba. E Efenfen, vendo as costas de Lin Yurou se afastando, murmurou para si mesmo. Em seguida,
sem querer, tocou os próprios lábios com os dedos, estava machucado. E ainda doía um pouco, lambeu, Não é salgado, é doce, é o gosto da Rourou. Iefenfen. Enquanto Iefenfen abaixava a cabeça e sorria bobo, uma garotinha veio correndo. Iefenfen, você não sentiu o cheiro? Como você? Quero andar com você. Besteira, ainda andar junto? Preocupado que eu me meta em apuros? O que pode acontecer em poucos segundos? Pensando nisso, Iefenfen estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Lin Yurou, segurou a mãozinha dela. Você não é mais criança, por que insiste em andar junto? Mas, realmente precisamos ir, senão vamos nos atrasar. Uma voz suave respondeu baixinho. Então, as duas pessoas, uma grande e uma pequena, correram fazendo toque-toque em direção ao portão. E ignoraram completamente Anjing. Vendo os dois passarem por ela, Anjing respirou fundo. Bobagem. Involuntariamente, os braços dela apertaram o peito, e lançou um olhar para o corpo magro de Lin Yurou. Ai, que inveja! Será que Lin Yurou não tem esse problema de balançar? Ela só precisa se mexer um pouco, e o peito já fica desconfortável, como se carregasse um peso enorme. Ah, que problema, mas depois de rir por dentro. Anjing, com os olhos, olhou novamente para Lin Yurou e Iefenfen. Esses dois, com certeza têm algum segredo inconfessável, porque Lin Yurou e Iefenfen moram juntos, então. Os colegas de classe que gostam do Iefenfen pedem para Lin Yurou entregar cartas de amor para ele, mas todas essas cartas recebem como resposta rejeição. Mas, pelo que parece agora, essas cartas de amor foram destruídas por essa garota, Lin Yurou, e nunca chegaram ao Iefenfen. Afinal, pelo jeito de Lin Yurou, as melhores coisas têm que ficar com ela, não é? Anjing pensou, e o sinal da aula tocou. Ouvindo o som, Anjing rapidamente se livrou dos pensamentos e andou rápido em direção à sala de aula. De repente, uma garota de rabo de cavalo entrou no portão da escola. O rosto da garota era orgulhoso. Nariz alto, pele branca e macia, aquelas pernas longas expostas. Só de olhar, pareciam muito suaves e elásticas. Essa aparência era tão madura, não parecia em nada uma aluna daqui. Anjing, vendo essa garota de rabo de cavalo com uma pinta de beleza no canto do olho, vestindo um vestido azul e branco, ficou ligeiramente atônita. Essa pessoa é muito bonita, mas por que parece tão familiar? Capítulo 32. Iefenfen, socorro, estou morrendo de calor. Porque estava quase